Imagine 91 billion light years traveled like that. Your father is lost in the universe. My father's alive. We believe he is. And we're here to help you find him. This is my favorite planet in the entire galaxy. No offense to Earth. You're going to be tested. Run! Every step of the way. Get away from me! Be a warrior. Do you trust me? I trust you! Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 267. Eu sou Rafael Arinelli e Ava. Eu sou a Thaís Prioli e hoje é uma noite escura e tempestuosa. Olha bonita frase. Aqui é o Henrique Risato, e caso você não tenha entendido nas primeiras 387 vezes, o nome do molequinho é Charles Wallace. Eu sou o Daniel Cury e hoje a gente vai falar sobre um filme que poderia se chamar Interestelar para crianças. É verdade, olha aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 267 para bater um papo sobre o novo filme da Ava DuVernay, um filme que chegou aí, né, cheio de fantasia, ficção e tal, e a gente vai bater esse papo, um filme, né, baseado também num livro e tal, e não à toa a gente tinha que trazer uma pessoa que leu o livro, porque senão, né, Só uns ignorantes falando. A gente vai ficar aqui só detonando o filme e tal, mas aí a gente trouxe a Thaís pra complementar aqui, né, nossa mesa. E eu queria primeiro te dar boas-vindas, Thaís, ao Cinemação. E queria que você se apresentasse também pro nosso público, contar um pouco de você, como você chegou até aqui no Cinemação, pra que a galera já fique atenta com quem que eles estão escutando hoje. Eu queria agradecer pelo convite. Eu assisti o filme, eu na verdade não ia nem assistir no cinema, mas acabei vendo pra participar do podcast. Olha aí o comprometimento. Eu sou podcaster também, eu iniciei no ano passado. Esse ano eu tô com um podcast que é sobre livros. A gente fala sobre literatura fantástica, é o Rei Grifo, podcast do Rei Grifo. E o que é literatura fantástica, né? Ficção científica, fantasia, terror, suspense, aquela coisa que mexe bem com o seu imaginário, né? Que é mais inventada. A gente não fala muito sobre coisas mais reais, né? A gente falou até sobre uma dobra no tempo, da Madeleine L'Engle, Legal. Que é um livro bem antigo, né? Da década de 60. E é um livro que é um clássico da ficção científica / fantasia, né? Porque não tem como classificar ele como ficção científica e sem classificar como fantasia também. Legal. O seu podcast Rei Grifo, ele fica lá dentro do site do grifonosso.com, é isso, né? Isso. O Legal. Grifo Nosso é um antigo podcast de literatura que ele iniciou acho que em 2008 mais ou menos, e o meu marido, que é o Rei Grifo, né? Ele que foi um dos fundadores do Grifo Nosso. E aí o Grifo Nosso não existe mais, a gente fundou o Rei Grifo, que a gente criou um podcast só sobre livros. Pô, sensacional. E tá bem no comecinho, né? São 14 episódios que vocês fizeram? Sim. Pô, sensacional. E essa semana vai sair um livro de fantasia também, chamado O Olho do Mundo. Dizem que a Amazon vai adaptar. Pô, sensacional. Então, se você tá aí ouvindo a gente, né, quer escutar um pouco mais, né, desse trabalho que a Thaís faz, vai lá, assina o feed lá do Rei Grifo, escuta lá, são 14 episódios, você escuta numa viagem
viagem aí. Maratonar fácil. Maratonar, exatamente. Muito tem bom. Tem episódio de 20 e poucos minutos até episódio de 1h30. Ah, sensacional, sensacional. É legal. Essa diversidade é a melhor coisa que tem. E hoje aqui, então, nós vamos bater esse papo, né, sobre Uma Dobra no Tempo, esse filme da Ava DuVernay, que chegou agora, ainda está no cinema. Então lembre-se que você que está aqui escutando a gente, se você não viu o filme, lembre-se que vamos dar spoilers, vamos falar livremente sobre o filme. Então se você se importa com spoiler, dá um tempo aqui, escuta outro podcast, tem podcast polêmico aí na fila, né, Dan, pra gente, pessoa escutar, né? Tem um que tá todo mundo comentando lá, desesperado, meu Deus, o que vocês falaram. Pois é. Então vamos bater esse papo sobre Uma Dobra no Tempo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois de um podcast polêmico, né, onde a gente ficou aí conversando sobre tantas coisas sociais, políticas e tal, estamos aqui para analisar um filme dirigido por uma mulher negra e que teve aí um orçamento milionário, né, com selo Disney, ou seja, o assunto ele vai continuando de podcast para podcast, ele só vai se transformando, né, afinal de contas estamos aqui para isso, para analisar o cinema com tantos olhares e formas diferentes. E é importante defender esse direito, né, todo mundo tem direito inclusive de fazer filme ruim. Exato, exato. Pois exatamente. Já tô adiantando o podcast aqui, mas tudo bem. É só um spoilerzinho aqui, ó. 2 minutinhos de repercussão, você já ouve o podcast. E se você quer mandar seu comentário, né, pra falar o que você achou deste podcast, de outros podcasts e tal, envie pelo e-mail, contato@cinemação.com. Você pode escrever um e-mail gigantesco. A gente, se tiver spoiler, dá uma reduzida, mas vai ler ele aqui no podcast do Cinemação. Você também pode ir no cinemação.com, o nosso site, o nosso portal, onde temos mais de 20 autores que escrevem diariamente para você, falando tudo sobre o mundo cinematográfico. Lá no cinemação.com, além de todas as nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas as redes sociais que a gente faz parte, você também vai encontrar o Indicação, nosso podcast de dicas cinematográficas, onde tem jogos, brincadeiras e tal, sempre voltado aí para o mundo do cinema. E temos também as Matildas, o nosso podcast feminino, onde é discutido o olhar da mulher para o mundo audiovisual. Então vai lá, escuta os outros podcasts, comente, classifique, dá estrelinha no iTunes e tal, porque é muito importante essa interação que a gente tem com você, ouvinte. Aproveita e deixa seu comentário para essa galera que está produzindo conteúdo para você todos os dias. E uma coisa muito importante, você pode ser uma patroa, um patrão, uma madrinha ou um padrinho do Cinemação contribuindo mensalmente. É muito fácil contribuir mensalmente com o Cinemação. Em troca você vai, claro, participar dos nossos grupos, ficar no nosso grupo do WhatsApp, conversar com a gente e muitos outros prêmios e vantagens. Então, para descobrir tudo isso e saber com que valor você vai fazer isso, é só ir lá no site cinemação.com e clicar no link Contribua no topo da tela. Você vai clicar em Contribua e lá você vai ter todas as opções para contribuir com o Cinemação. São 3 plataformas diferentes, com opções de pagamento, dólar real, o que for melhor para você, o que couber no seu cartão de crédito e no seu bolso e no seu PayPal e do jeito que for melhor para você. Então, acesse Contribua em cinemação.com e você vai encontrar o caminho certo para contribuir com o Cinemação e se tornar um patrão do Cinemação. Lembrando que este podcast é apoiado pelo Cinema Topázio, né? O grupo Topázio de Cinemas, que ajuda a gente a ir lá assistir os filmes que a gente acaba trazendo aqui para vocês. Então a gente, nessa forma de parceria, traz aqui o nome do Topázio para que você também ajude, né, esses nossos parceiros a prosperar. Então o grupo Topázio de Cinemas, que é um grupo fundado em 62, tem vasta experiência aí no mundo, né, de exibição cinematográfica na
na cidade de Indaiatuba. Hoje eles estão aqui no interior de São Paulo. E eles estão divididos basicamente em 2 complexos, sendo um de 4 salas, localizado no Shopping Jaraguá, e um de 5 salas que fica lá no Polo Shopping. Eles têm um cuidado muito legal de manter uma programação atual, diversificada e que atenda a todos os tipos de público. Então assim o Topázio Cinema vai priorizando a qualidade em atendimento, infraestrutura, produtos e tecnologia para oferecer a cada cliente uma experiência única, satisfatória e mágica. E dessa forma ele segue sendo referência no setor de exibição em toda a região, inclusive com sessões especiais no Cineclube, no projeto Assista Mulheres, no Top Clássicos, que são projetos super legais que tem às terças-feiras lá no Topázio e que muita gente vai e são muito interessantes e fogem ainda do cinema comercial, apesar de ter muitas e muitas sessões muito bacanas de cinema comercial, obviamente. Então tá no interior de São Paulo, vai pro Topázio que você vai adorar. E chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente no Cinemação, a gente recebeu aí comentários do nosso último podcast 266, quando a gente falou sobre Tropa de Elite e os direitos humanos, a Marielle presente, né? A gente falou então sobre tudo o que aconteceu com a vereadora Marielle Franco, que acabou sendo executada no Rio de Janeiro, e a gente tentou trazer um debate pra mesa, explorando um pouco o lado audiovisual disso também, o que o Tropa de Elite tinha em comum, né, com isso que a gente está vivendo hoje. Importante da gente fazer um disclaimer antes de ler os comentários, é que a gente recebeu muito comentário, pessoas raivosas, a galera metendo pau na Marielle, metendo pau no podcast, porque foi um podcast de esquerda, não foi de direita, que tinha que trazer gente de direita e tralalá. E eu acho muito importante a gente frisar que a intenção do podcast não foi discutir direita, esquerda, política certa, política errada e tal. Na verdade, a nossa discussão foi mais em cima da parte de direitos humanos e o que a Marielle representa para tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia. Então acho que vale a pena para você que quer ter uma visão diferente, quer tentar filosofar um pouco em cima disso, pensar, né, refletir, conversar com outras pessoas e tal, escutar esse podcast, porque assim, a gente consegue ver dentro do cinema essa violência retratada de tantas formas. Teve gente que falou, Tropa de Elite não é um filme fascista e tal. A gente em nenhum momento falou que o Tropa de Elite era filme fascista e tal. Então, assim, é muito importante ter claro qual tipo de discussão que a gente propõe aqui. A gente propõe discussões que sejam para que todo mundo reflita em cima daquilo e não a diretriz política de cada um. É óbvio que quando a gente faz o podcast, a gente recruta algumas pessoas, algumas são mais vertentes ali, né, pro lado esquerdo ou pro lado direito e tal, enfim. E nesse podcast específico a gente teve o convidado, né, o Pedro, que é uma figura muito forte na esquerda. E a gente não ficou ali debatendo com ele o que é certo, o que é errado na esquerda. A gente quis falar do fator humano e do absurdo que é a gente ter uma figura pública sendo executada ao ar livre para que todo mundo veja por conta de suas ideias. Mas mesmo assim eu acho que é importante a gente agradecer porque a maioria está sendo respeitoso, né? Então assim, isso eu acho que exalta alguns ânimos quando as pessoas têm opiniões muito diferentes, mas eu acho que é muito importante deixar, tem gente que falou assim, olha, vocês precisam apresentar o outro lado, e assim, eu acho que realmente existem pessoas que são menos de esquerda, ou não são de esquerda, e que defendem direitos humanos de outros, e fariam um debate igualmente razoável, igualmente bom sobre esse assunto, mas se ouvir o outro lado significa ouvir uma pessoa que é contra os direitos humanos, sabe, a favor de que se mate quem quiser, ou que achou que teve algumas pessoas nas internets por aí falando coisas absurdas do tipo que ela colheu o que plantou, esse tipo de opinião. Se for pra ter essa opinião, eu não quero ter mesmo, entendeu? Exato. A gente não tá aqui pra isso, não tá aqui com esse viés, porque eu acho que ele é totalmente errado mesmo em muitos e muitos sentidos. Então, mesmo assim, eu quero agradecer as pessoas por estarem fazendo comentários, na maioria das vezes, respeitosos, né? Então, exato. Bem legal. E a gente tem dois comentários aqui, dois comentários até de uma certa forma opostos, mas que a gente escolheu a dedo porque mostram exatamente esse respeito, né? Como às vezes as ideias podem surgir de formas distintas, mas com respeito. Um deles é da Kátia Barga, que já comentou em outros podcasts, voltou a comentar nesse podcast, então muito obrigado, Kátia, por vir deixar sua opinião. E ela falou o seguinte: bom, primeiro parabéns por trazer a discussão e pela coragem, porque esses assuntos atraem usualmente haters como mel para abelhas, e foi isso que a gente quis dizer agora aqui, né? No
Nos canais de cinema sempre tem alguém falando que não quer que misture política com cinema, mas para falar isso só pode ser por não entender nada de cinema. Desde sempre o cinema foi usado de propaganda para governos. O nazismo fez isso muito bem, a ferramenta de denúncia, crítica ao sistema e sociedade em que vivemos. E o que mais tem é gente que venera filmes, heróis, grandes franquias do cinema com mensagens bem claras e parece não ter entendido nada do que está na tela. Participo de muitos grupos nerds e isso ficou muito claro, é de cair o queixo. Ainda estou ouvindo o programa e se puder agregar algo, volto mais uma vez para comentar. E obrigada por como de costume não se meterem na discussão rasa. Ah, e parabéns pelos convidados também. Bom ouvir gente embasada falando em conjunto. PS, Rafael, tamo junto. Olha aí. Tamo junto então, Kátia. Muito provavelmente ela concordou com alguma coisa que você falou e ninguém sabia exatamente exatamente. Mas de qualquer forma é isso aí. É muito legal a gente ter esse feedback, né? De as pessoas, tipo, era essa a nossa intenção. Vejam como o cinema, como filmes e tal podem ser usados como armas políticas, seja para a direita, seja para a esquerda. Muito obrigado, Kátia. Foi demais seu comentário. O Alexandre de Paula comentou o seguinte: uma sugestão, quando for um tema assim tão importante e que sejam apresentados dados e estatísticas, peçam para os convidados colocar nos comentários da postagem as fontes, links de preferência dessas informações. Senão, esses dados ficam tão relevantes como qualquer comentário que encontramos todos os dias nas redes sociais. Outro ponto é que o debate fica mais completo somente quando existem pessoas representando a visão dos dois lados da moeda. O papo foi bom, mas foi totalmente unilateral. Tendo em vista a participação do Pedro, com visão nitidamente de esquerda, vários pontos foram expostos de forma bem tendenciosa, e nenhum dos outros participantes conseguiu explicar a visão contraposta. Os poucos momentos que tentaram falar do outro lado foi de forma superficial e por vezes até leviana. Tá aí, tá vendo? Mais um comentário que, tipo, às vezes vai contra o que a gente tá falando, mas tudo bem. O Alexandre, ele é um cara que sempre comenta aqui, ele foi super respeitoso nisso que ele comentou e deixou claro também a opinião dele, né? Que às vezes é importante essa parte de dados estatísticos e tal, que eu concordo com ele. Não concordo na parte de dois lados, como a gente já bem frisou aqui, mas eu acho que o mood é esse, sabe? A gente discutir, é ter gente a favor e contra e juntos a gente criar esse grande pensamento de como vamos melhorar essa jossa. Call me Mrs. Whatsit. Mrs. Who? No, Mrs. Whatsit. Mrs. Who is... she's like a billion years older and way more knowledgeable. What can I do for you, Mrs. Whatsit? I called her ceiling sheets. Guys, she's harmless. You're 6. Come on. What do you know about harmless? Have I ever been wrong? Well, one of these days you might be Charles Wallace. Oh, I highly doubt that. He's one of the greatest minds in recent history. He's prodigious. But of course, we can't take any credit for our talents. It's how we use them that counts. Chegava aos cinemas no dia 29 de março de 2018 o novo filme de Ava DuVernay, Uma Dobra no Tempo, filme baseado aí num livro, como a gente já falou no começo desse podcast, e que chegou aí justamente com um quê diferente. Primeiro porque estava sendo dirigido por uma mulher negra que já tinha chamado a atenção por outras obras que ela tinha feito e dessa vez estava recebendo em suas mãos uma verba monstruosa, né, para conseguir fazer seu filme. Sim, afinal de contas, 100 milhões. Disney, 100 milhões. É o maior valor dólares que uma diretora já recebeu, uma diretora negra já recebeu. Exatamente. Então, assim, já tinha, né, esse primeiro ponto para levar as pessoas para o cinema e, além disso, reunia aí alguns artistas como a Oprah Winfrey, a Reese Witherspoon e tal, que também são nomes pesados para um filme da Disney de fantasia. Então, tinha todos esses elementos compondo, né, essa panela aí que foi que fez Uma Dobra no Tempo. Dani, diz pra gente, além da Ava, além da Oprah, além da Reese, quem mais que está nessa ficha técnica de Uma Dobra no Tempo? Então, só lembrando, né, que a Ava DuVernay, ou Ava DuVernay, tem gente que fala DuVernay, cada um fala uma pronúncia diferente. Ela dirigiu a 13ª Emenda e o Selma, né, como principais filmes, que os dois são altamente, receberam uma crítica muito positiva, né? E o
o Selma foi, inclusive, indicado ao Oscar, né? Sim, sim. O roteiro do Uma Dobra no Tempo é da Jennifer Lee, que é uma roteirista que fez o Frozen, Detona Ralph, Zootopia, e do Jeff Stockwell, que é um cara que fez, entre alguns outros filmes, o Ponte pra Terabithia, né? E, claro, no roteiro também a gente tem o nome da Madeleine L'Engle, que é a autora do livro, né? A direção de fotografia desse filme é do Tobias Schliessler, que fez fotografia de A Bela e a Fera, o recente, né, agora, O Grande Herói e do filme Dreamgirls. O design de produção desse filme é da Naomi Chohan, que fez o design de produção do Beleza Americana e do Um Olhar do Paraíso. A trilha sonora desse filme é do Ramin Djawadi, que fez a trilha, ou participou da trilha de filmes como Homem de Ferro, da série Game of Thrones e do Círculo de Fogo, né, do anterior pelo menos. E a montagem, né, ou a edição desse filme é do Spencer Everick, que é um parceiro da Ava DuVernay, que fez a montagem do Selma e do A 13ª Emenda. Aí, claro, e no elenco a gente tem a Stormy Reed, que é a menina principal, né, a atriz principal do filme. Que é uma promessa, né? Em Hollywood, essa menina. Sim, que é uma grande promessa de Hollywood. E assim como tem vários nomes que a gente vem citando de atores aí com seus 10, 11, 15, até uns 15 anos que a gente tá vendo como pra ficar de olho, né? Alguns atores muito bons. Aí tem a Oprah Winfrey, a Reese Witherspoon, a Mindy Kaling, que pra quem não sabe, ela fez a Nojinho lá do Divertidamente. E a série Projeto Mindy também, que era bem legal. Sim. E The Office, que é a melhor série de todos os tempos, praticamente. Ainda bem. Ótimo comentário, já falei a sua participação. É a série favorita do Rafa. É uma das melhores séries essa. Com certeza. E aí também tem o Levi Miller, que foi o Peter Pan, aquele filme recente do Peter Pan. O Derek McCabe, que é um menininho que provavelmente tá dos primeiros filmes dele. O Chris Pine. A Gugu Mbatha-Raw, que inclusive fez A Bela e a Fera também. Tem tido vários papéis muito importantes aí pelos cinemas. O Zach Galifianakis, que fez lá, lembra do, como que chama aquele filme dele? Se Beber Não Casa. Se Beber Não Casa, ele fez sucesso com Se Beber Não Casa. E o Michael Penha também, que tá por aí. Então, assim, são os principais nomes que dá pra citar e dá pra já começar a visualizar o filme, né? Pra quem ainda não viu. Exatamente. Interessante da gente frisar algumas coisas. Primeiro, design de produção, eu acho que talvez seja o grande ponto forte desse filme, né? Que já é uma coisa a ser considerada aqui. A gente tá falando de um filme de fantasia, tá falando de um filme da Ava DuVernay. E aí tem um outro ponto que é a Ava DuVernay se aventurar em uma categoria no cinema que ela não costuma trabalhar, né? Porque até então ela começou fazendo documentários e tal, sempre filmes muito mais sóbrios, filmes muito mais pesados, com uma temática muito mais séria ali e tal, e de repente a gente tá vendo a Ava DuVernay se aventurando aí num filme de fantasia que não era a praia dela. Então é também aquele espaço que a gente já falou aqui, que é um espaço de acerto e erro que uma diretora tem que ter, né? Ela precisa fazer vários tipos de filmes para ela também se experimentar, para ela acertar, para ela errar. Ela ganhou a fama dela por praticamente 2 filmes, entre aspas, documentais, que foi o documentário 13ª Emenda, e o Selma, que é praticamente assim, é um filme que um relato... quase, isso, né? Exatamente, é um relato de um evento que realmente ocorreu. Aí ela pegar essa adaptação literária de um livro de fantasia, talvez um ou outro problema pode ter sido por essa mudança. E já muitas pessoas já estão ligando um farol de alerta, porque recentemente a Ava DuVernay ela foi confirmada como a diretora do filme Novos Deuses, que são personagens da DC Comics. Filme totalmente fantasia, é praticamente o Guardiões da Galáxia da DC. E a gente já tem uma ideia de como ela dirigiu um filme de fantasia assim, né? Eu acho que tem a questão, por exemplo, uma pesquisa rápida se descobre que o 13ª Emenda foi um documentário que custou $1 milhão e o Selma custou 20 milhões. Sim. Né? E daí ela foi para um filme de 100 milhões. Eu acho que existe uma grande diferença no processo todo de direção. E eu acho que também não dá pra botar tudo nas costas delas. As produções grandes tendem a ter várias coisas, tipo, o próprio roteiro não é dela. Exatamente. E é um dos grandes problemas do filme, né?
dá pra ver que teve alguns cortes no filme, né? Porque tem uma cena que aparece no trailer, que é justamente da Meg, a atriz personagem principal, mostrando o que é o Tesserar. Isso aparece no trailer e não tem no filme. É verdade, tem razão. Pode ter tido, enfim, dedo na montagem final, que eles falam, não, muda isso aqui, não põe aquilo e tudo mais. E aí, assim, eu acho que tudo isso, então, é difícil sair dizendo que o filme que ela vai fazer isso, aquilo. Fora que ela pode ter tido uma baita de uma experiência com esse pra depois poder... Não, a gente dá um exemplo muito claro, o Michael Bay, né? O quanta bosta o Michael Bay fez, né? Até, tipo, ele fez uma sequência de filmes bosta. Então, assim, qualquer pessoa que esteja dentro dessa carreira no cinema e que ela erre a mão, de repente, em um filme, ela não pode ser crucificada. A gente precisa entender que, de repente, pode ter acontecido isso. É a mão do produtor, é o roteiro que é ruim. Ela não faz sozinha, né? Não faz sozinha. Claro. Mas vocês acharam tão ruim assim o filme? Olha, vou te dizer mas isso a gente tem algum bom tempo pra discutir. Mas eu tenho meus... Assim, tem alguns pontos interessantes, ressalvas, assim, mas realmente, infelizmente, pra mim... Não foi um filme tão bom, e ainda mais pensando depois, sabe? De falar, tá bom, vamos ver. Mas enfim, acho que a gente... Vamos indo aí com calma. A gente vai chegando nos eu acho interessante só da gente mostrar a carreira meteórica que a Duvernay tem dentro do cinema, porque ela é jornalista, né? Ela trabalhou muito tempo pra CBS, que é um canal enorme nos Estados Unidos, e aí ela foi designada pra ajudar a cobrir o julgamento do assassinato lá do O.J. Simpson. E fazendo a cobertura, ela acabou ficando muito desiludida com o jornalismo, e aí ela decidiu abandonar a carreira de jornalista para se dedicar a relações públicas. E ela acabou abrindo uma empresa de relações públicas chamada Agência Duvernay, que funciona hoje até como uma produtora, né? Quando ela começou sua carreira mesmo dentro do cinema, ela acabou fazendo um filme que era um documentário em 2008, um documentário que falava lá sobre um movimento artístico e tal. Era um longa, né? Mas já estava fazendo, trabalhando muito com essa coisa que eu falei, que é uma característica dela de ter esse pé no chão, fazer um filme mais cru e tal. E aí em 2011 ela lança o primeiro longa dela, assim, narrativo, que é o I Will Follow, que é um drama, né? Que acaba sendo lançado com apenas $50 mil e feito em 14 dias. E aí tem até um crítico de cinema famoso, que é o Roger Ebert, que falou que esse é um dos melhores filmes que ele já tinha visto sobre como chegar a um acordo com a morte de um ente querido. Então, assim, a gente já começa a perceber como a Ava DuVernay, ela tem uma característica muito forte nesse lado humano, né? Como ela consegue contar muito essas histórias pensando do lado humano, a narrativa mais humanizada, mesmo pé no chão, crua. Eu acho que a única coisa que você falou, Rafa, que não é, tipo, assim, não dá pra dizer que é uma carreira meteórica. Eu acho que a gente, tipo, de pouco tempo pra cá, ela deu uma subida, mas ela vem há muito tempo participando de filmes com outras funções e, em equipes e trabalhando muito, e fez muitos filmes, dirigiu já alguns outros, a gente falou do 13ª Emenda do Selma, que são os mais famosos, mas ela dirigiu vários filmes, né, vários curtas e tal, então ela tem uma experiência gradativa, assim, ela foi fazendo muita coisa, que eu digo até assim, chegar de 2011, né? Que foi o primeiro longa dela, que ela faz com $50 mil na mão e 14 dias pra fazer esse filme, 7 anos depois ela tá dirigindo um filme de $100 milhões pra Disney. E 6 anos depois ela tá sendo indicada ao Oscar. Exatamente. Não ela como diretora, infelizmente, mas, né? É o que foi dito, acho que 2 Oscars atrás. É necessária oportunidade. Pra pessoa mostrar o trabalho, né? Isso, sem dúvida, a gente tem que reconhecer que os diretores negros, eles não têm tantas oportunidades de mostrar o talento, né? Então, vale a pena a gente gravar esse podcast hoje, independente se o filme foi muito bom, muito ruim e tal, porque a gente também tá dando uma oportunidade das pessoas ouvirem e quererem assistir. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, isso daí é uma das melhores coisas. Agora, a gente falou que é um filme de $100 milhões, né? Na verdade, $103 milhões que a Disney investiu nesse filme. Ele teve uma abertura boa, né? Quando ele foi lançado, chegou aí a bater 30 milhões na sua abertura e tal, foi muito bem. Em determinada semana, ele chegou, inclusive, a passar o Pantera Negra. Ele chegou a arrecadar 13 milhões em uma semana contra 9 do Pantera Negra, mas o Pantera Negra já estava saindo, estava algumas
semanas, né, em exibição, e Uma Dobra no Tempo entrou para fazer substituir quase, né, a Pantera Negra como esse filme de fantasia. Nos Estados Unidos, até dia 2 de abril, mais ou menos, já tinha arrecadado 84 milhões de dólares. No mundo, o filme já se pagou, porque fez 104 milhões de dólares. Mas não é uma bilheteria dos sonhos para Disney, Sim. que investiu 103 e está recebendo 104 até agora. O que mostra que duas coisas. O primeiro, o filme estreou bem, mas na sua segunda semana deu uma caída, e como ele estreou no começo de março nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil agora, no final de março, começo de abril, ele já chegou um pouco enfraquecido, tanto que a abertura dele aqui no Brasil também não foi lá grandes coisas, por exemplo. E ele competiu também com o jogador número 1, né? Sim, exato. Não, com o jogador número 1 e com o filme do Edir Macedo. Ah, mas do Edir Macedo dizem que só esgotou os ingressos, não tem ninguém nas salas. Ah, então, não, mas querendo ou não, ele ocupa muitas salas, né? Ele ocupou muitas salas e horários, então isso impede da Disney de estrear em mais salas, talvez, depende de qual era o planejamento dele. Eu tive dificuldade, porque aqui eu moro em São Bernardo, aqui no ABC eu tive que assistir em Santo André. Porque no Cinemarques da região não tinha. Eu mesmo que vou bastante em cinema, eu não vi um trailer desse filme. Foi legal porque eu fui, digamos assim, numa experiência virgem pra assistir o filme. Eu não sabia absolutamente nada, só tinha visto o cartaz. Mas assim, esse ano eu já fui umas 6, 7 vezes no cinema. Em nenhum dos grandes filmes que eu vi, até mesmo agora, o Jogador Número 1, eu não vi o trailer de Uma Dobra no Tempo. Então talvez a divulgação não foi tão forte, né? Mas eu acho que, porque assim, o livro, ele é muito famoso nos Estados Unidos e ele é meio que um clássico, um jovem clássico na literatura americana. E ele tem então ele tem um apelo muito grande lá fora dos Estados Unidos, ele não tem tanto apelo, entendeu? Então eu acho que a Disney, meio que já sabendo disso, ela não preparou uma grande estreia pra fora. Mas assim, provavelmente ele vai ampliar esse acesso, muita gente vai começar a ler o livro agora, e ainda assim ele ainda não estreou em muitos países, até onde eu sei, então ele deve aumentar um pouco essa bilheteria, porque ele vai estrear em breve, sabe? Tipo, ele ainda tá no Reino Unido, que é um mercado importante. Na Europa ele deve estrear aos poucos. Então acho que ele deve aumentar. Não muito, mas deve ter um respiro ainda, né? Antigamente a Roku lançou no Brasil umas versões, mas eu nunca tinha visto. E agora você vai nas livrarias, você vê o livro. Que a HarperCollins fez uma versão e já lançou até o segundo. São 5 livros. Essa primeira série. Tem vários livros sobre essa história. Então agora estão começando a anunciar um pouco mais. Acho que com o filme também vai ter mais gente lendo mesmo, realmente. E é interessante assim que agora, nos anos pra cá, a Disney tá relançando, fazendo várias novas versões de diversos filmes, né? A gente teve aí o Mowgli, a Bela e a Fera, e Uma Dobra no Tempo também é uma regravação, porque a Disney já tinha os direitos dos livros, ela já tinha lançado Uma Dobra no Tempo em 2003, lançou diretamente pra DVD, em DVD e pra TV. E uma versão um filme ele é mais longo do que essa nova versão, ele tem um pouco mais de 2 horas, né? Mas, pelo jeito, ela quis pegar essa onda de remakes e tentou novamente, mas quem quiser procurar, consegue achar Uma Dobra no Tempo de 2003. Henrique, diz pra gente, então, a história do filme, né, que por coincidência é a história do livro. Ainda bem que tem adaptação. Ele tira da cartola a história. Então. Não sei se vocês viram um que chama O Sétimo Filho. Tem atores famosíssimos, mas não tem nada a ver com o livro que ele foi baseado, que chama As Aventuras do Caça-Feitiço. Então, pois é. Mas e aí, Henrique, diz pra gente então, faz essa sinopse para as pessoas saberem sobre o que se trata o filme, né? E sobre o que vamos falar hoje. Maravilha. Eu vou falar a sinopse que tá na crítica no nosso site. Tá, então, Uma Dobra no Tempo conta a história dos irmãos Maggie e Charles Wallace, e que eles decidem reencontrar o pai, que é um cientista que trabalha para o governo e está desaparecido há 4 anos quando se envolveu em um misterioso projeto. Eles vão contar com a ajuda do colega deles, Calvin, e de 3 excêntricas mulheres em uma ousada jornada por diferentes lugares no universo. Muito bem, olha aí, nada como colar, né? Uma sinopse boa. A típica sinopse de um filme da Sessão da Tarde. Exatamente. De uma maneira positiva, né? Falando isso como um elogio. So, what if we are here for a reason?
What if we are not just in the universe, but the universe is within all of us? Think about quantum entanglement. Two electrons, once bonded together, in love, if you will, suddenly separated by a galaxy, but somehow still just as connected. An unbroken union despite being galaxies apart. And our most recent calculations show us that these fields connect us to other dimensions. Dimensions outside of the limitations of space and time. Imagine that. Imagine. Rather than enduring the oppressive rules of time and space, we could wrinkle it. 91 billion light years traveled like that. O primeiro comentário que eu queria fazer é a respeito das crianças, né? Que foi uma coisa que, assim, tem me impressionado. Não sei se é porque eu estou ficando mais velho, não sei se é porque eu tenho visto filmes que tem crianças e tal, mas eu estou impressionado como a Disney e outros filmes que são infanto-juvenis recrutam crianças talentosas e bonitas. É impressionante como essas crianças são bonitas e carismáticas. Vai lembrar na diversidade das crianças também, né? Porque no livro são todas brancas. Eu achei muito interessante essa história do Charles Wallace ser adotado, né? Você vê que ele tem uma origem mais provavelmente latina e a menina negra, né? A mãe negra e o pai branco. Eu achei até que ele era meio asiático. É isso que eu ia falar. Né? Eu fiquei com a impressão de que ele era asiático. Mas ele pode ter um pezinho ali na Bolívia. Pode ser uma asiática, né? Com um latino aí. Exatamente. Eu não gostei muito dele, assim, da atuação do garotinho. Sabe por quê? Eu achei muito chupado daquele Young Sheldon, que tá tendo aquele spin-off lá do Big Bang Theory. O personagem muito parecido, aquele mini gênio, né? Menininho gênio. E no filme não foi muito explorado também o porquê de sua genialidade, ou ele não conseguiu provar a genialidade. Eu achei em aberto, o que eu achei foi não fisionomia, mas a caracterização dele muito chupada, assim, muito parecida com a do Young Sheldon lá da série. Esse livro é muito mais antigo, é de 60, né? E o Charles Wallace é assim no livro. Nunca vi o Young Sheldon, mas em relação à personalidade, ele é bem assim. No livro também, no primeiro, não é explicado muito bem o porquê que ele é tão inteligente. Mas dizem que nos outros explicaria. Então, é só assim, o livro vem bem antes dessa série. Ah, sim. O livro é um livro grande, Thaís, você que leu? Nossa, é minúsculo. Você lê isso aqui numa tarde. Tem menos de 200 páginas. E ele não acaba, então, acredito que não sendo muito detalhado. Ele é detalhado porque, assim, existem escritoras que escrevem muito com poucas palavras. E eu posso te dizer que a Madeleine L'Engle é uma delas. Então, ela não precisa de muitas páginas para contar a história dela. Então, tem os seus detalhes, tem coisas, lógico, que faltam no filme, mas o filme em si seguiu muito bem o que seria a história do livro. Entendi. Tem algumas diferenças, lógico. Sim. Sobre a atuação, né, do Derek, no começo eu tava gostando, na questão da atuação, eu tava gostando, achei interessante, mas depois eu acho que ele ficou muito forçado, não sei se ele fica um pouco caricata, demais, né? Ficou caricato. Aí tem gente que fala assim, mas é criança, não sei o quê. Mas, gente, enfim, depois do menino lá do quarto de Jack, que fez o Extraordinário, né? Você fala, não, crianças podem atuar muito melhor. Mas assim, e sobre o personagem, eu acho que pra mim ficou muito sutil, assim, mas você percebe que ele, como ele é adotado, como tem a ideia dele ser adotado, e ainda tem a questão de que o pai já estudava, né, as dobras e tal, não me espantaria que ele fosse, tipo, sido enviado de algum outro lugar do universo, ou que ele fosse, sabe, assim, porque as bruxas não, as senhoras. É, né? O que dá a entender. Então, talvez ele seja muito mais velho, então ele tem, tipo, sei lá, 200 anos e tudo mais. Esse tipo de coisa que o universo criado nesse coisa faria sentido. Sim. Então, pra mim, ficou bem assim, tipo, ele deve ser aí alguma coisa nesse sentido e tal. Então, não me incomodou. E aí, quando ele ainda recebe o que é, né, primeiro? A que vai na... A primeira é a Reese Witherspoon. A Reese Witherspoon é a que é mesmo. Né? E, tipo, o jeito que ele fala, me parece muito assim, ele já conhece, ou ele tem um conhecimento, sabe? Então, isso pra mim é bem, sabe assim, é fácil de compreender.
existe um background aí na história dele que a gente não viu realmente, porque a gente não sabe como que ele conheceu a senhora qual, a senhora que é, a senhora quem, ele não viu. Não ele lida com tudo com muito mais naturalidade que a Meg, né? Apesar de que na hora que tá todo mundo lá no jardim, a Meg tá meio que tipo assim, beleza, tem a Oprah Winfrey gigante no meu quintal, vamos lá. Né? Isso é só mais uma terça-feira. Eu também achei muito, tipo, mano, não precisava ser um overacting que nem na adaptação lá do Death Note, que é ridículo, mas eu achei que elas estavam muito frias, assim, beleza. No fim, às vezes o Young Sheldon, às vezes foi inspirado exatamente nesse personagem, né? Porque como ele nasceu antes. Agora, um personagem que eu achei completamente inútil no filme é o Calvin lá. Ele não serve pra no livro nada. Também ele é. No livro também? Sabe aquele personagem que existe em todo o livro? Em geral, é a mulher que ocupa esse espaço porque é o homem o principal, que é aquele interesse romântico. Sim. Então, esse é o Calvin no livro. Então, não serve pra nada. Pois é, mas olha... Serve pra elogiar o cabelo dela, mas aí ela descobre que é bonito, tipo, porque tem o arco mais interessante que eu achei, né? E que foi coisa com certeza que a Ava fez, até, acho que foi teve alguma entrevista que eu vi que foi falado sobre isso, né, sobre a questão da autoestima dela e tudo mais, e a Ava falou, é por isso que eu dirigi esse filme, ela falou, que eu queria colocar isso na história. E ele começa falando isso, né, ele começa a falar, seu cabelo é lindo e tal, então ele vai ter alguma questão no arco de trabalhar a autoestima da Meg, porque ela é nerd, não gosta do cabelo, não gosta do jeito que ela é, se sente deslocada, e ao longo do tempo você vai trabalhando isso, só que assim, depois ela meio que se descobre por si mesma. Exato. Ele não serve pra nada, e aí ele fica mais inútil ainda. Eu não sei se no livro fala a idade que a Meg teria, né? Ela tem uns 13. Uns 13, então, criança, né? Pré-adolescente, mas pra mim é criança. Eu não me incomodei, mas eu achei muito estranho o romancezinho. Assim, eles são muito crianças pra ter, não precisava. Por exemplo, se você pegar As Crônicas de Nárnia, que tem muitos personagens de crianças, não tem essa questão do romance, tem a questão da fraternidade, de irmãos e tal, mas não tem isso. Eu achei muito estranho, assim, duas crianças nesse romance e tal, eu achei tanto quanto desnecessário. O Calvin podia estar lá, mas eles podiam ter explorado um pouco menos, entendeu? Tipo, mas eu acho que a forma como foi tranquilo, foi um romance infantil, né? Do tipo, ele gosta dela, mas não rolou beijinho, não rolou nada muito assim, então... No livro rola beijo. Mas, gente, com 13 anos as pessoas beijam, aliás, com 13 anos tem gente que faz coisas muito mais avançadas do que mas beijar. Se você considerar que o livro é da década de 60, a autora... foi... Não, mas mesmo na década de 60, com 13 anos, as pessoas davam um beijinho. Algumas com 13 anos, as pessoas estavam casando na década de 60. Tem gente que também tava nisso, mas sabe, né? Mas eu acho que é aí que mora um dos grandes problemas desse filme, que é ele não te dá essa tridimensionalidade com ninguém. Entende? O Calvin, ele aparece absolutamente do nada. Tipo, eu tive uma sensação e vim pra cá. Exato. E aí, tipo, quando ele aparece, ele demonstra que ele tem algum tipo de interesse nela, parece uma coisa quase que artificial, sabe? Uma coisa muito superficial. Porque como a gente não viu isso antes, a gente vê ele se impressionando com ela jogando a bola na cara da outra menina e só. Depois disso, a gente não vê. Tipo, sabe? Se desse um pouquinho mais de tempo pra isso, tipo, ele mandando um bilhete, ela ignorando ele, alguma coisa assim, você começa a ver, ele realmente tem um interesse nela e tal, mas aí não tem, aí em algum momento ele fala, você não sabe como eu sofro também e tal, daí vê lá que o pai dele é super rígido com ele e tal, mas também é uma coisa super, super fraca, mal explorada, que você não sente dó por ele, você não sente empatia por ele e tal, e aí ficou um personagem que realmente, ele serve pra aumentar a autoestima dela, mas aí mora outro problema pra mim, que é, ela precisa de um moleque branco de olhinho azul pra ficar aumentando a autoestima dela, entendeu? Então não precisa, é um personagem completamente descartável, assim, porque as outras personagens já fazem esse trabalho de autoestima com ela, né? A própria figura da Oprah faz isso. Inclusive o Charles Wallace faz isso. Isso, exatamente. Mas sabe o que me lembrou? Você lembra aquele filme Ela é Demais, com Fred Prinze Jr.? Sim.
Bem sessão da tarde, né? Me lembrou isso. Ele faz uma aposta pra ficar com a menina que não tem autoestima, e a menina, ela tira o óculos e tira o rabo de cavalo, no fim das contas ela é muito bonita sem isso. Sim. Aí do nada ele tá com ela, né? Parece meio que isso, porque o Calvin no livro ele é meio que o menino famoso não, né? Popular da escola e tal. Mas é que é o público-alvo desse tipo de filme nos Estados Unidos, né? Os adolescentes que querem um romancezinho, porque quando você tem essa idade de 12, 13 anos, você acha que a sua vida é um filme, né? Que sempre vai ser assim. Então é meio público-alvo isso mesmo. Sim. Quando o filme foi ser exibido pra cabine de imprensa, tanto aqui quanto fora, a Ava DuVernay, ela aparece, antes do filme começar, tem um vídeo dela, como se ela estivesse fazendo um disclaimer, né? E ela tá falando, olha, vocês vão assistir o filme, tenham na cabeça que é um filme voltado para crianças, é um filme infantil. Só faltou ela dizer, então desculpa, porque é só pra criancinha entender. Vocês jornalistas, vocês adultos, relaxa que se vocês se decepcionaram, o filme não é pra vocês. Isso já também é algo estranho, né? Assim. Isso a maioria das pessoas reclama, e realmente, tipo, quando você vai ver um filme, você não precisa de alguém dizer como você deve enxergar o filme. Exato. O como você tem que estar na narrativa. Então, por exemplo, você vai ver um filme super fantasioso e você, nos primeiros minutos, você tem que ser colocado lá e você fala, beleza, é um filme fantasioso. Se é uma comédia irônica, você tem que sentir que ela é uma comédia irônica nos primeiros minutos e não que ninguém te avise, olha, é uma comédia irônica. Então, esse é o problema, né? Ela tá tentando guiar e parece mesmo um pedido de desculpas, né? E aí tem outra coisa também, que é o sentido de que essa vida perfeita que ela tem, com o pai amável, com a mãe amável, com o irmão amável, que todo mundo se ama, que todo mundo, sabe, ela era a melhor aluna e tal, blá blá blá, e cria-se o problema porque o pai sumiu. O problema que é criado na vida dessa menina, do jeito que é mostrado pra gente, você não sente toda essa dor, porque até mostra a relação dela. O filme começa de um jeito muito amável, né, mostrando a relação do pai com a Meg e tal. Você vai sentindo aquele amor ali entre eles, percebe que ela é negra, então a mãe é negra, e aí o pai é branco. Você começa a perceber, tipo, como ali existe um amor independente de etnia, independente de cor e tal. Tudo aquilo, a cor é quente, tudo é muito amável ali. Só que daí quando o pai some e ela se torna essa menina de repente agressiva e tal dentro da escola, você não vê isso, porque a etapa dela dentro da escola é muito curta. Então você vê assim, o diretor chamando a atenção dela, falando do irmão dela e tal. Então você ainda não comprou que ela tá sentindo tanto assim a falta do pai. E aí as soluções vão meio que uma se atropelando a outra. Porque daí quando surge, de repente naquele ambiente que é tudo amável, é tudo bonito, sabe? Mas aí ela tá sofrendo por causa da falta do pai, não sei o que, lá. De repente entra na casa uma mulher que se chama que é, e aí ela é completamente, sabe, fantasiosa e tal. Você fala, nossa, do nada introduziram um elemento fantasioso nessa história aqui de drama familiar e tal. Sabe quando fica uma coisa muito desconexa? E aí o propósito da ida da Meg atrás do pai, não sei o que, também acaba sendo enfraquecido, porque não dá pra entender por que o pai foi aprisionado, por que o pai ficou lá preso, por que a coisa precisava do pai ali, entendeu? Por que tinha que ter o pai preso? Qual que era, na verdade, a chave desse pai? Isso é quase no filme, pelo menos, Thaís de repente pode falar se no livro é diferente, mas no filme, pelo menos, dá a impressão que isso é quase que um MacGuffin, sabe? Tipo, a gente só precisou criar isso pro arco de evolução da Meg. Sim. Né, tipo, sim. E aí isso realmente, ele é mal explicado. Eu não vejo o problema do tipo assim, seu pai sumiu, foi para lá e você tem que buscar. Não, eu também não vejo. Não acho que seja um problema. Eu acho que o grande problema tá no desenvolvimento. E assim, eu acho que inclusive tem falhas técnicas, mas enfim, escolhas técnicas estranhas no começo, né, tipo aqueles closes, né, aquela coisa de tá meio embaçado lá na casa deles, e aí, sabe, não dá pra entender, não sei, tem alguma coisa que mostra, tipo, ela olhando pro pai dela pela janela, não dá pra entender, porque eu acho que talvez eles quisessem mostrar uma certa, que a relação dela com o pai não era tão perfeita assim, que tinha algum tipo de ciúme, talvez, ou algum tipo de rusga que podia ser, que tinha que ser resolvida, e não foi, e daí ele sumiu, e aí eles ficaram 4 anos, só que isso não é sentido, isso só é falado, e é uma das maiores falhas do cinema, né, do tipo, eles ficam, 4 anos, você não é mais a mesma,
você não é mais a mesma. Nossa, você agora é violenta. Então, você agora é revoltada. Você era uma ótima aluna. Então, eles falam, mas você não sente isso, entendeu? Enfim, isso eu acho que é mais problemático. Eu não sei se a Thaís você tem alguma base por conta do livro. No livro é um pouquinho diferente. A história do pai dela, ele é, sim, um cientista da NASA, mas ele, ao mesmo tempo, é um espião. A gente tá falando de década de 60, então tem a Guerra Fria, né? Então, eles usam todo tipo de tecnologia possível. E o pai dela também conhece a escuridão, que eles chamam, né? Que seria o grande inimigo, porque tem a luz, que é o bem, e a escuridão, que seria o mal, que é do planeta de Camazotz. E Camazotz, eles, na época, dizem que ela quis representar como se fosse a União Soviética e o comunismo, né? Aquela coisa de todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é igual, todo mundo é sincronizado. Então, tem isso. E o pai dela realmente foi pra tentar lutar contra a escuridão. Entendi. Então, tem uma história um pouquinho diferente. Então, mas justifica, uma coisa né? que eu achei... Sim, uma coisa assim que eu achei ruim que cortaram do filme é que a Meg, a todo tempo, ela acha durante o livro que assim que ela encontrar o pai dela, todos os problemas da vida dela vão acabar. Ela acha que o pai dela vai resolver tudo. Como a gente viu no filme, assim que ela encontra o pai dela tenta sair dali, mesmo deixando o filho, né, o Charles Wallace. E ela não, ela vai e resolve aquilo. É um crescimento que você, pelo menos no livro que você vê da personagem, que é ela pensando, eu não posso depender dos outros. Sim. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer dar certo. E você pensar isso numa década de 60, escrito por uma mulher para mulheres, então é uma mensagem muito forte que eu achei um pouco triste não ter no filme. Sim, é verdade. Ou tem muito sutilmente, né? Muito sutil, né? Não é tão claro assim, né? Pelo filme a gente não consegue ter essa impressão, nem perto disso. Desde 2001, que teve O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o cinema vem adaptando milhares e milhares de obras fantásticas. Sim. E um dos problemas, em alguns filmes aí, eu lembrei de um, que é uma adaptação que pra mim é uma das piores que existem, que é Eragon. É assim, cada livro tem o seu mundo, tem os seus conceitos, diversas palavras, reinos e tudo mais. O que diferencia um filme bom de um filme ruim? No Senhor dos Anéis, no começo, você assistindo só o primeiro filme, você já entende que existem os humanos, os elfos, os anões, os hobbits, entende o nome dos países e alguns elementos. Você consegue se envolver com isso, você consegue se interessar. Crônicas de Nárnia também, de certa forma, eu particularmente não gosto, mas eu entendo que sim. Nesse filme de Uma Dobra no Tempo, eu não consegui me interessar por nada, assim, eu não consegui me conectar com aquele mundo fantasioso. Eu não consegui entender o que eram as três senhoras, se elas eram deusas, se elas eram entidades cósmicas, se elas eram magas, elas são estrelas. Então. Olha aí. Graças a Deus a gente tem a Thaís aqui hoje, porque não ia ter a mínima ideia. Entendeu? Eu até assim, eu fiquei um pouco perdido se eles, quando eles tesseravam, e eu já vou falar sobre isso, se eles iam pra outros planetas ou pra outras dimensões, multiversos. Outras dimensões, né? Então, eu sendo do cinema... Sim, seriam outros planetas. Falaram pra mim que seriam outros planetas. Então, por exemplo, o teletransporte deles, né? A maioria dos nerds aí, quem acompanha filme, ouviu pela primeira vez sobre Tesseract com os filmes da Marvel. Que é o cubo. Outra coisa. O Tesseract, que na verdade em português é o Tesserato, é um conceito da física de um cubo em 4 dimensões, que logicamente o nosso olho a gente só enxerga em 3 dimensões, mas se você puser numa animação, você consegue ver. Então, eles pegam assim, vamos tesserar, que seria o teletransporte. Eles ficam falando isso, mas a gente consegue entender direito. É isso, mas é o teletransporte, mas o que é isso? Faltou a cena cortada do trailer. Sim, que ela explica, totalmente. Exatamente, você comentou. Que é exatamente como ele explica do Interstellar. Isso. E outra coisa, por exemplo, a personagem da Oprah. Por que quando eles chegam na Terra, no jardim, lá na casa da família Murray, por que ela tá gigante? Aí eles vão pra outro planeta, ela tá gigante. Eles vão pra outro planeta e ela tá do tamanho normal. Tanto é que a Meg, né? Ela fala, você tá do nosso tamanho agora. Tô, porque eu tô afim.
Porque acabou a grana dos efeitos especiais. Então, essas coisinhas, eu senti muito que o filme parecia aqueles filmes feitos para a TV, como esse que eu falei atrás, de 2003. Mas, pô, é uma puta superprodução 2018 da Disney. Então eu achei que a qualidade, assim, do roteiro, né, todas essas falhas, o que eu tô tentando dizer? O roteiro, a direção da Ava DuVernay pra fazer a gente se conectar mais com os personagens, e a questão dos efeitos especiais. Aquela hora que a personagem da Reese Witherspoon vira aquela criatura meio planta tal, eu até assisti o filme com o Rafael, olhei e falei assim, nossa, a textura parece de borracha. Né? Você pega aí feio, um Game of Thrones, os dragões da Daenerys, ficou bem esquisito. Eu acredito naquilo fácil. Agora, ela, eu achei que podia estar, sei lá, renderizado melhor. Não sei o termo técnico, mas eu achei muito fraco. Me soou, parecia um mundo do Pokémon. Parecia um Pokémon. Parecia um Pokémon, muito. This is our father. Can you help us find him, please? Please. I can't tell what they're saying. I can. They speak color. Eu acho que esse é um dos problemas desse filme, é justamente assim, que ele não consegue realmente se conectar com a gente. Pode ser que seja justamente por conta do que a própria Ava falou, que é um filme pra criança e tal. Não, mas não argumenta, não justifica. Não justifica. Né? Posso só comentar um negócio baseado no que o Henrique falou? Só pra entender, porque o Henrique falou assim, você não conecta muito com o mundo, você não entende o mundo. E não precisa ser uma coisa tipo O Senhor dos Anéis ou alguns outros filmes que narram, né, uma história, tipo, o mundo, tem muitos filmes que são assim, um narrador fala, o mundo é feito disso, daquilo, existem fulano, ciclano, não precisa ter isso. E um bom exemplo, eu pensei em dois, assim, um deles é o último da Pixar, o Viva a Vida é uma Festa, você entende e acredita naquele mundo dos mortos, etc, sem que ninguém te explique muitos detalhes, você simplesmente vai compreendendo por conta da naturalidade com que aquilo foi feito e de como aquilo foi montado. E um dos melhores exemplos é o do Harry Potter, você vai conhecendo aos poucos aquele mundo mágico, mas você vai sentindo e vai aprendendo pequenos detalhes conforme a descoberta do próprio Harry Potter. E nesse faltou isso. Faltou um pouco de maravilhamento. Exatamente, né? perfeito. Maravilhamento, do tipo, dela olhar e falar, mas o que é isso? E a pessoa fala, não, elas fazem isso, elas são estrelas, não sei o que, isso acontece por causa disso, Tesseract é fazer isso, entendeu? E aí ter essa cena que a Thaís falou que não teve no filme, que seria, porque basicamente é o buraco de minhoca, né? O universo fazendo curvas, né? Pois que ele é uma dobra no tempo, porque você, em vez de ir junto com o universo, você cruza ele, porque ele tem portais que se conectam. Deveria ser uma dobra no espaço. Não, tipo, que é o que eles explicam lá no Interestelar, que acontece no Interestelar. Eles viajam em pouco tempo, o equivalente ao que seria muito, muito tempo, e daí você tem toda essa eles até né? arranham um pouco isso quando aparece lá o pai dela fazendo aquela apresentação sobre o que seria, mostra lá um gráficozinho de se dobrando ali, mas é uma coisa que tipo passa super batido assim, e mesmo a forma como isso ocorre, que tipo, ele tá dentro de casa ou ela tá lá e de repente a imagem começa meio que se transpor a outra assim, e daí cria-se essa passagem, tipo, fica uma coisa meio... Caraca, o que é isso? É um poder? Nesse filme que tinha que ter a cena do papel se dobrando com o furinho. Exato, porque tava falando inclusive com crianças, então, né? Exatamente, não eram dois cientistas. Uma coisinha assim, um probleminha assim, o filme ele cria uma regra e ele não cumpre a própria regra, que é, o pai, né, o personagem do Chris Pine, ele sumiu, pra ele foram muito pouco tempo, pro planeta Terra foram-se 4 anos, só que a gente perde a noção de quanto tempo a Meg, o Charles Wallace e o Calvin estão nessa aventura que a gente acompanha durante o filme, mas pro mundo real se passou tipo menos de 2 horas, porque parece que ela sumiu e voltou, porque a mãe dela não tava nem preocupada, tava aí, chegou, do nada apareceu. É questão de minutos. Questão de minutos, exatamente. O livro é assim, Thaís? No livro isso é falado, é questão de minutos que eles passam fora. O pai dela fica anos fora realmente pra eles, mas só que a Meg, quando ela sai, ela meio que chega 2 minutos depois. Tanto que tem a menina na janela, né, quando ela volta e tudo, que ela estava na janela quando ela saiu. A menina que faz bullying com ela. Ou seja, provavelmente pro pai, ele se passou até, sei lá, anos, séculos, décadas. Pois é, como que ele ficou surpreso? Então, e na visão dele, né? Então, eu acho que poderia ter passado isso pro ator,
pra ele ter mostrado um pouco mais de insanidade, ou ter ficado um cara sábio. Por séculos eu viajei por todos os planetas até ser foram preso. Séculos? Não, Daniel, a questão, na verdade, de ele proporção. Ele não tem noção do tempo, na verdade. Né? Não, tudo bem, ele não tem noção do tempo, mas o que o Henrique quer dizer é o seguinte, ó. Quando ela sai com o irmão dela pra ir pra missão pra resgatar o pai, ela sai, ela volta alguns minutos depois, e a mãe fala, vocês estavam lá fora e tal, lá a gente achou alguém. Então toda a aventura se passa em questão de minutos. Se o pai dela ficou 4 anos perdido, quanto tempo ele ficou lá? Exatamente, ele ficou tipo décadas lá. E aí ele não envelheceu, o tempo passou tipo décadas pra ele não percebeu, e quando ela fala pra ele, você ficou 4 anos fora, ele, meu Deus, não. Parecia 4 que anos. ele tinha passado poucos minutos na cabeça dele. Não, pra mim teria sido tipo coisa de, sei lá, alguns meses talvez. Então, mas realmente não faz sentido, porque daí eles teriam ficado muitos e muitos anos também longe. Exatamente. Não sei. Então... No livro ele tá um pouquinho menos lúcido do que ele tá no filme. Ele tá meio piradão com tudo que aconteceu. E faria muito sentido com uma frase, resolveria isso. Ele fala assim, o tempo é confuso, às vezes viajar 10 minutos equivale a anos, viajar 1 ano equivale a minutos, tipo, com quem diz, isso tudo varia muito, aí pronto, você meio que resolve isso com um pouco, exatamente. Né? E ele explicando pra uma criança, que no caso somos nós também, né, do tipo, nossa filha, não fica assim, olha só como isso aconteceu, você sabe, você pode não ter entendido nada, você saiu com 3 mulheres que apareceram do nada e tal, e agora você tá aqui, é por conta da dobra e tal. Tipo, ele poderia ser essa figura que explica, mas você não tem isso no filme. O filme acaba, tipo, largando muita coisa, deixando muita coisa ponta solta, assim, que mas aí não dá pra entender se é roteiro, se é montagem. E isso nem é o pior. O pior é o encadeamento de acontecimentos. Eles não são de causa e consequência, né? Tipo, a ida deles lá pro cara não serve de nada, pro Galifianakis, né? Tipo, ele só dá risada, só fala uma coisa e eles não descobrem nada, eles descobrem outra coisa, e aí eles vão, tipo, é uma busca a esmo, e aí de repente eles encontram o Chris Pine. Então você não tem uma relação causa e efeito, assim, muito bem estruturada, ela é totalmente jogada lá e você só tem eles indo, entendeu? Aí, tipo, tem aquela parte que eles vão voar, aí o menino cai, aí as plantinhas salvam ele, e, tipo, isso tudo não tem muita função, né? Na verdade, quando eles vão lá pra aquele vidente, até um ponto interessante, né, que esse vidente, no livro ele não tem definição se é homem ou mulher. Legal. E na tradução aqui em português é uma mulher, e no filme é um homem. Quando eles chegam até lá, no vidente, no filme também, ele consegue ver que ele tá em cama, os olhos, ele vê a escuridão e tal. E a parte do menino voando, que ele cai, foi a tentativa de maravilhamento que eles tiveram, mas não foi tão legal, infelizmente. Uma coisa dessa infecção pelo mal, pelo It, a coisa, que aliás eu fiquei esperando o Pennywise aparecesse, eu ia curtir muito mais o filme. E tem tudo a ver com aquela coisa que é o que tem no Stephen King, né? Ele, tipo, o It não deixa de ser esse poder maligno que tá o disforme que tá no mundo, né? Tipo, exatamente. No universo. Agora, assim, eu não sei se eu distraí durante o filme ou se não explicou realmente, mas assim, em qual momento o maldito do Charles Wallace foi infectado pelo mal? No momento que ele fala assim, 2 vezes 2, 4, sabe? Que ele tá fazendo 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Nesse momento é o momento que ele consegue pegar, que ele trabalha com a lógica. Ou seja, é tudo culpa da álgebra. Sim, sempre culpa da matemática. Tá. Ele come o sanduíche, né? Aliás, uma das partes mais interessantes em termos de design de produção e de coisa é essa praia, né, que eles vão. Eu achei muito legal, assim, o conceito da praia, o conceito das crianças que estão lá, tipo, todas jogando bola ao mesmo tempo. E aí é muito interessante, porque, Thaís, você falou da questão de que era uma crítica aos soviéticos, né, ao comunismo soviético. Sim. Todo mundo igual, mas aí, nesse momento, a Eva faz, tipo, uma crítica ao capitalismo americano, né? Todas as casas são iguais, as crianças se vestem iguais e jogam bola do mesmo jeito. Então, no fim das contas, é uma adaptação ao seu tempo, né? Tipo, hoje em dia não faz sentido você criticar os soviéticos. Sim. Né? E o legal é que, assim, tem várias alterações que ela fez que eu achei muito interessantes. A senhora Qual, que é a menina do The Office, que eu esqueci o nome da atriz. A Mindy. Isso. Ela faz citações de livros durante o livro. É meio irritante a maneira que ela faz isso, porque ela fala assim, Buchstabiranzibita. Daí ele fala, alemão, soletre, por favor. Ela fala a frase na língua, qual língua que é a tradução.
Então ficou meio chato no livro isso. E a adaptação pro filme ficou muito melhor e ela trouxe coisas pra atualidade. Ela traz estações de música. E a parte dos meninos batendo a bola, o que é legal no livro, que não colocaram no filme, porque não tem essa parte no filme, é que assim, tem um menino que ele tá batendo um pouco descompassado. Não sei se vocês perceberam. E até que a mãe dele sai depois também. E ele é levado pra sede lá, que governa Camazotz, pra ser repreendido. Afinal, ele tá desincronizado com os outros também. E é uma parte muito legal no livro, isso também. Que é você não pode ser diferente, você não pode ter a liberdade de fazer algo diferente, que era a crítica do livro na época, né? Hoje em dia, realmente, não vem ao caso essa crítica e é meio feio se ela fizesse. Sim. E ela fez adaptações ótimas. É interessante, né, da gente ver quando tem uma pessoa que lê o livro, que consegue ver essas diferenças, assim, porque você achar interessante, tipo, as frases, ou de repente uma adaptação ali e tal, é legal porque você tem esse contexto dos livros, né? Porque pra gente acaba sendo uma coisa tipo, que às vezes passa completamente batido, assim, né, isso. Então, é interessante da gente ter esse contexto, mas ao mesmo tempo, mostra que também é uma escorregada do próprio filme, né, porque se a gente não tem esse contexto, como você falou agora, essas 3 senhoras eram estrelas. Meu, se você não fala isso, a gente ia achar que elas eram bruxas, entidades, deusas, qualquer coisa, porque em momento nenhum elas são definidas, né, de alguma forma. Acho que em algum momento eles falam, mas é tudo muito não fica cru, claro, e assim... É muito rápido, não fica claro. Né? Eu acho que realmente faltou, a Thaís falou perfeito, faltou o maravilhamento mesmo. A Meg fica assim, querendo entender tudo. E faria sentido, porque ela é uma menina que é inteligente e curiosa, então ela ia querer entender a parte da física, porque na verdade tem muito a ver com o conceito de física quântica, de universo, né, que se tem de estudos e tal, porque acho que a autora, né, ela teve a ideia pro livro, depois de estudar, né, física quântica, umas coisas assim. Com isso a gente ia conseguir, enfim, absorver melhor essas coisas. Sem dúvida. Mais... E aí tem outra coisa, que a gente tem como o vilão da história é o It. Quem faz a voz do It é o David Oyoia. Que foi quem fez Selma, que é parceiro da Ava e tal. Quando os personagens chegam lá, que vão fazer o resgate do pai e tal, você entende qual é o propósito do It, que é dominar esses lugares por onde ele passa, porque ele traz esse caos e tal, ele é essa entidade do caos e blá blá blá. Só que ele demonstra um interesse particular tanto pela Meg quanto pelo Charlie. E aí você fica, por quê? Por quê? Por que esse interesse de repente pelo pai? Por que esse interesse pela Meg? Por que esse interesse pelo Charles? Por quê? Por que eles são tão especiais? E aí isso também não fica explicado. No livro dá a entender que eles são especiais. É estranho falar no livro, mas... Não, mas são especiais por quê, Thaís? Então, eu também ainda não sei, porque eu não continuei lendo, né? O Charles Wallace, ele parece ser o mais especial. Eu até cheguei a pensar, aí pode ser uma teoria minha, pode ser que o Charles Wallace seja autista. Eu acho que não, eu acho que ele é de outro planeta, porque ele é muito inteligente pra idade dele, no livro fala que ele aprendeu a ler sozinho com 2, 3 anos, né? Então, esse pode ser um dos pontos, mas eu acho que não. E eles demoraram a se desenvolver em alguns pontos mais cognitivos, que é relacionado ao autismo também, isso. Tanto ele quanto a Meg. E no livro, eles têm mais 2 irmãos, que são gêmeos. Também que não falam, e eles são totalmente normais, e a Meg e o Charles Wallace não. Então, eu tenho essa teoria um pouco do autismo, né, mas pode ser que não também, que simplesmente eles são de outro planeta, e estão lá. Porque daí, reforça o quanto eles são especiais, porque quando eles entram dentro desse planeta e eles vão enfrentar coisa e tralalá, a busca ali pela coisa é pelo pai, pela filha, pelo filho. Ele cagou pro Calvin, por exemplo. O Calvin tá lá e whatever, sabe? Tanto que o Calvin fica um tempo lá dentro daquela sala que não tem paredes e tal. Fica ele e o Charles Wallace e a menina entra no buraco e os dois ficam ali, tipo, olhando pra cima, silêncio, esperando ela voltar. Porque o Calvin não faz nada, ele não tenta convencer o Charles, ele, sabe? Não faz nada. Então, como assim? Como ele é uma figura tão desconectada de toda a história, e aí a coisa tá indo atrás dessa família, você fala, opa, essa família tem alguma coisa de especial, mas aí não te revela o que é, por que é. Pra utilidade do Calvin, serviria assim, ele aparecer,
aquela hora. Eu vim aqui com vocês um pouco, assim, a hora que ele conhece, elogia o cabelo e sai. E acabou a participação dela. E a hora que eles voltam do mundo da fantasia, ele olha pra ela e fala, você tá diferente. Faz 5 minutos que eu saí daqui e você está tão diferente. Já, seria totalmente útil, assim, economizaria pro filme, porque ia pagar um pouco menos pra esse ator, e assim, ele ia ter a mesma utilidade. E é um desperdício, porque você percebe que ele, não sei se no livro ele tem um pouco mais desse arco, mas assim, ele tem uma relação ruim com o pai, isso é colocado de uma forma muito rápida e você não dá a mínima importância, né, pra isso, até porque eu acho que o ator também nem foi muito carismático, né, faltou um pouco de carisma, na minha opinião. Mas assim, é a relação com o pai, e na volta ele fala que tem que resolver coisas, tipo, ele meio que vai atrás do pai dele. Então assim, ele tem um arco do tipo, se você buscar no personagem, tipo, ele seria assim o cara perfeitinho da escola, porque ele é bonitinho e ele é o cara jogador, sei lá de quê, né, tem esse típico perfil. Que a gente também não sabe, porque o filme também não fala isso. Não, mas assim, isso é de menos, mas assim, ele seria assim o cara que consegue muitas coisas, mas em casa ele é exigido ao máximo, demais. Sim, e tal. Então teria algum arco pra ser trabalhado, só que você perde isso. E é uma coisa que daria pra fazer, se você tivesse algo a mais no roteiro. Então eu acho que assim, o grande problema, a gente tá botando as coisas na coitada da Ava DuVernay, mas o grande problema do filme tá no roteiro. Mesmo que você fale que, porque em termos de o mundo criado não foi tão criativo assim, mas dane-se, ele é bom e não precisa ser hiper criativo, entendeu? Porque tem umas horas que parece Pokémon, tem uma hora que parece Avatar, né? Ele é meio que colagem. Não tem problema. O grande problema é ter isso tudo num roteiro, ele parece que ele se desfaz, assim, ele não te acrescenta em nada. E o que ele tem de bom, aí provavelmente foi dedo da Ava DuVernay, que foi protagonista negra, a questão da autoestima trabalhada com questão relacionada ao cabelo, sabe? É esse tipo de coisa, assim. O momento que ela aparece lá, tipo, você bonita, e na verdade é uma visão padrão, né, do que seria a beleza padrão, ela toda patricinha de cabelo com chapinha. Então, assim, isso provavelmente foi dedo da Ava DuVernay, que melhorou um pouquinho esse roteiro falho. Mas Dani, calma aí, do jeito que você tá falando, parece que ela foi uma figura passiva de tudo isso. Sim, e ela não deve ter sido. Claro, não tô dizendo isso. Tô dizendo que a principal falha está no roteiro. Sim. E não na direção. Embora ela erre. Ela tenha algumas coisas algumas escolhas como diretora que eu acho que aquela coisa do muito close, daí você não aproveita... Muito plano fechado no personagem. Você não aproveita o ambiente, e é 3D, né? Ainda, ele foi feito pensado em 3D. E aí você não aproveita o ambiente e fechado não adianta. Tem várias pegadas assim da personagem, a câmera olhando por baixo da personagem, a hora que ela tá na escola. E você não vê a utilidade disso, né? O que tá tentando demonstrar. Tipo, talvez esteja engrandecendo, mas é pouco explorado isso mesmo. Seria legal se ela começasse com a câmera mais de cima e depois levasse pra baixo pra dizer assim, olha como ela engrandeceu ao longo do filme. Mas acho que isso também não é muito trabalhado. Fading. Can't we at least leave them with something to help them? Yes. Gifts. I love gifts. They work well in a moment of peril, for they see that which is unfolded, not gone, just unfolded. Só pra acrescentar um negócio que não fui nem eu que percebi, mas eu vi na entrevista do Simon Mayo, né, lá da BBC, ele tava entrevistando a Ava e ele falou assim que ele teve uma percepção que eu achei muito legal. Ele falou assim, é um filme de aventura, de crianças e tal. Foi a primeira vez que eu vi uma menina negra virando pra um homem branco e falar assim, confia em mim, vem aqui, me siga que você vai ter que confiar em mim. E aí ela vai lá e escolhe aquele momento de... que é meio tosco, se for pra pensar que eles sobem num galho e voam. Mas tudo bem. E dá na quina e eles morrem, né? Mas tudo bem, beleza, eu entendo que ela é super inteligente, calculou a física da coisa. Mas não deixa de ser uma percepção interessante, né? Sim. E realmente, se teve em algum momento, foi muito pouco que você teve isso. Então, esses momentos acho que são pra se valorizar, mas isso não tira o fato de que o filme tem muitos problemas. Então, eu acho que tem uma coisa importante da gente observar isso, assim. A Ava DuVernay é uma diretora que se consagrou como essa diretora
de um diálogo muito forte com os negros, um diálogo muito forte de representatividade. Ela é a diretora negra, teve maior orçamento até hoje na história para produzir um filme e tal. E tudo isso merece ser valorizado. Você tem uma protagonista negra num filme de aventura e tal, que também é uma coisa inédita, né? Quando que a Disney fez um filme de aventura com uma protagonista negra, mirim, assim e tal? Então tudo isso merece ser valorizado sim por conta da sua representatividade. Agora, as questões que a gente está falando são questões técnicas, né? Questões que a gente percebe que houveram ali problemas de montagem, de construção, de roteiro e tal. E aí a Ava DuVernay, ela meio que tá entrando ainda nesse mundo de fantasia, porque a gente acabou não vendo tanta coisa assim da parte dela na parte de fotografia. Ela trabalhou com a 13ª Emenda, que é um filme muito sóbrio, ela trabalhou com Selma, que também é um filme quase uma cinebiografia, como a gente falou aqui e tal, e agora ela adentrou num mundo de fantasia completa. Então, assim, ela tá se experimentando, a gente percebe que essa experimentação passa por ter derrapadas, e isso merece também ter ali, né, seu pontinho de calma, sabe? Da gente também deixar isso sob aviso para quem tá indo assistir o filme e tal, tipo, ó, você tá vendo também uma diretora que tá se experimentando, a gente tá falando de uma diretora que tem 6 anos de carreira, assim, 6, 7 anos de carreira como diretora. Então, tudo isso é uma experimentação. Ok, legal, bacana, a gente vê alguns detalhes dentro da narrativa que tem o dedo da Ava DuVernay ali e tal, como essa coisa do confia em mim, da protagonista negra e tal, mas existem erros que, tipo, se ela deixou passar ou se ela largou mão depois na pós e tal, a gente não sabe. Isso pode ser uma característica que talvez ela precise corrigir na direção dela, porque é o nome dela que tá ali, é a mente criativa por trás da obra, e se você vê uma obra defeituosa em vários aspectos, acaba recaindo em cima do nome dela. Não à toa, muitos diretores depois saem a público falando, olha, eu vou lançar minha versão do diretor e tal, porque não fizeram do jeito que eu queria e tal. E esse filme tem alguns erros de continuidade, assim, erros infantis. Mas é porque é um filme infantil, brincadeira. Boa, Daniel. Aquele momento que eles estão naquele lugar lá que é todo cheio de equilíbrio, tem um momento em que a Meg dá uma balançada maior e a Oprah estica a mão pra ela e fala assim, ó, pega em mim que você vai ver o que você precisa ver. E aí a Oprah estica a mão pra ela e ela dá a mão pra Oprah. Em seguida tem um corte que as duas não estão mais de mão dadas, tipo, elas já estão cada uma num canto e tal, então assim... Elas estão longe até, ela né? encostou na Oprah e falou, tira a mão de mim, véia chata. Pois é, tipo, sabe, assim, é um erro... De continuidade, assim, de continuidade, né? Básico, entendeu? Que, tipo, o fato da Oprah, de você ter uma cena, de você ter o close na mão da Oprah, esticar a mão pra ela, dela pegar na mão da Oprah, tudo isso tem um simbolismo. Aí corta a cena, estão elas, sabe, separadas. Caralho, ela não acabou de dar a mão pra Oprah? Ela tava toda desequilibrada, agora tá equilibrada. Então, tipo, são erros assim que você fala, meu, não é possível. Ou a Ava largou mão na pós, falou, ó, gravei, sabe, fiz toda a captação, tá aqui, agora vocês montam, vocês editam e tal. Ou ela realmente, tipo, precisa melhorar isso, sabe? Ela precisa melhorar essa parte de vou pegar um roteiro de uma outra pessoa e vou fazer uma obra decente, porque, sabe, não vou fazer só coisa autoral, sei lá. Então não sei, então precisa dessa curva de crescimento. Pelo que o Henrique falou de ter esse discurso antes do filme, né, pra imprensa, isso me parece muito um filme que ela não teve tanta liberdade no filme. Pode ser. Né? Mas ela foi educada e não falou no Twitter, seja lá, olha, tá uma merda, eu fiz, mas eu não gosto disso, do resultado final. É o que dá a entender. Ainda mais com as cenas que foram tiradas, e me parece que é um filme que deveria ter pelo menos 2h30 e teve verdade, 1h50. É como o Quarteto Fantástico de 2015, que foi um lixo, e o George Trank saiu doido, falou, esse filme não é o que eu filmei. Sim. Esse não é o filme que eu queria mostrar pra vocês. A montagem mudou tudo e tal. E faz sentido porque, assim, se você vê os filmes anteriores dela, você sabe que ela sabe contar uma história. Exato. E ela é uma pessoa que tem muita experiência. Inclusive, tem uma notícia recente de que o Ryan Coogler saiu em defesa dela. Não em defesa, mas, tipo, em algum lugar ele elogiou ela, tipo, absurdamente, falando do quanto que ela
é inteligente, do quanto que ela é uma pessoa que luta, sabe, assim, pelo cinema que ela acredita, etc, etc. Então ele saiu meio que rasgando elogios pra ela, e eu tenho certeza de que ela é assim, sabe, ela manja muito. Então muito provavelmente foi coisa de problemas de produção, etc, mas não deixa de ser... Essa curva de aprendizado, fazer né? parte, isso, e é comum, e a gente sabe. Então, assim, e é aquilo que a gente falou no podcast sobre, né, sobre mulher na direção, que o Rafa já citou várias vezes, e é sempre bom lembrar, né, que tem um monte de diretor, ou inclusive o Steven Spielberg, que tá com um filme bom, já fez muita porcaria. E, assim, e existe uma cobrança, geralmente, né, muito maior em cima do erro de uma mulher. Então a mulher vai lá, faz um filme ruim e fala, tá vendo? Não vou mais dar filme pra ela. E essa questão da falta de oportunidade pra mulheres, diretoras, etc, tem a ver com, fez um filme, esse filme não é tão bom, não significa que não pode fazer outro, nem outro, nem outro. Exato. Porque senão daí que você perde as oportunidades. E geralmente os homens, os diretores homens, são super perdoados pelos erros, por filmes ruins ou por erros que cometem. Então não é o motivo pra crucificar a Ava DuVernay e falar, meu Deus, olha essa diretora. Não saiu como esperado, deve ter dado vários problemas, mas é a Ava DuVernay, ela é uma pessoa que manja inclusive, muito de contar história. Isso é outro ponto, porque a gente tá falando de um filme de uma diretora mulher negra com um grande orçamento que tá entrando no mundo de fantasia e que não foi bem. Então, tipo, todos esses elementos precisam sim ser apontados, porque assim, se amanhã ou depois ela for sacada do filme da DC, se ela der uma sumida e não sei o que, a gente sabe que ela foi boicotada. Por quê? Porque porque não foi bem em um filme. Porque não foi bem em um filme. Sendo que ela foi indicar um outro ao Oscar. Exato. E o outro foi um puta elogiado. Reforça o pensamento daí machista da academia, do mercado de Hollywood, não sei o que mulher não pode errar quando toma um bolo de dinheiro desse tamanho e de repente faz um filme horrível. Mas como a gente falou, de homem branco que fez um monte de filme aí, tem um monte que fez filmes horríveis. O próprio Spielberg, o próprio Michael Bay e tal. E os grandes diretores fizeram filmes grandes depois ou antes e tal, porque tiveram oportunidade sim de pegar dinheiro, de gastar esse dinheiro e tal. De errar, de fazer certo, de fazer errado e tal. Então, assim, o filme, pelo menos, já se pagou. A Disney não teve prejuízo com o filme. Não. Ok, então... Talvez não tenha continuação, né? Algo assim. Mas tem que ver, de repente, eles são capazes de aprovar. Provavelmente não. Acho que não? Infelizmente. Eu acho que não. Quando muda algumas coisas do livro, tipo, que pode ser importante para um próximo, em geral, não é difícil ter continuação. E não tem gancho, né, Thaís? Ficou meio que sem gancho, eu achei. Né? Ficou uma historinha fechada, né? Sim. Só uma coisa que eu ia falar, um exemplo que a gente tem, assim, de um diretor que a gente pode ver sumido por um tempo agora, né? Nem porque o filme foi ruim, porque eu gostei do filme, é o Alex Garland, que ele lançou agora o Aniquilação, que aqui no Brasil saiu só pela Netflix. E ele teve muito problema de conflito com o estúdio, né? Que o Aniquilação também é uma adaptação de um livro. E o Aniquilação, o que aconteceu? Eles fizeram um público teste, e no público teste não foi bem o filme, e falaram assim, você tem que mudar o final. Aí o diretor bateu o pé e falou, não vou mudar o final. O produtor comprou a briga dele e ele não mudou o final, mas o filme foi pra Netflix, porque o estúdio não confiou nisso. Então, é outro que, assim, também você pode ver um pouco sumido ou não. Vamos ver aí agora, também. Se eu puder só dar uma guinadinha rapidinho no tema, assim, nós só criticamos negativamente o filme, correto? Agora eu vou falar o que eu gostei muito no filme. E é uma coisa que eu não costumo reparar muito, mas o figurino. Eu adorei principalmente a personagem da Mindy. Eu achei muito legal. Aliás, vendo as 3 estrelas em tela, nossa, o filme inteiro eu fiquei pensando como seria da hora uma adaptação do Steven Universe. Não sei se vocês conhecem o desenho, mas tem as Crystal Gems, que são basicamente 3 guerreiras e elas têm a roupa muito parecido, o jeito, né? Muito parecido. Fiquei pensando muito nisso. O figurinista é o Paco Delgado, que é um cara que já foi indicado, né, ao Oscar 2 vezes por figurino dos Miseráveis e o do Garota Dinamarquesa. Então eu achei que isso daí foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. A trilha sonora eu também achei boa, assim, bem pro público e tem alguns momentos que tem um mais instrumental bem legal, meio épico, né? Eu gostei da trilha
trilha sonora. Eu também. É moderna, né? Assim. É bacana. É isso que é triste. É um filme que tinha um potencial muito grande. Muito. Apesar de que desde os primeiros trailers, das primeiras coisas que eu vi, não que eu imaginei que fosse ser tão ruim, ou enfim, ruim nada. Eu achei que ele fosse bem infantil. Ele soava bem assim, infantil e simples, entendeu? E aí nisso dá medo, porque eu acho que daí o que diferencia, né, tipo um filme infantil, entre aspas, de ir bem ou de ser bem do ponto de vista da crítica, que é uma coisa meio subjetiva, dele ter alma, né? Então se a gente para pra pensar, o porquê que aquele A Bússola de Ouro não fez sucesso e não teve continuação? Porque ele é zero alma. Ele tem zero alma, aquele filme. Sim. Ele é tipo... E as Crônicas de Nárnia tem pelo menos um pouco, não é maravilhoso, mas tem. E o Harry Potter é uma coisa que eu acho que tem muito mais do que qualidade técnica e tal. Ele tem alma, ele tem tipo... Sabe assim, você sente paixão por quem tá fazendo aquilo. São filmes mais fiéis também aos livros, esses que deram mais sucesso. Sim, também acho. Faz sentido. São mais fiéis. Bússola de Ouro também não é nada fiel, assim. Mas eu acho que também tem aí a questão da... Um livro é filmável. Não sei se você concorda, Thaís. Porque tem livros que não são tão filmáveis. Não sei se você acha que esse faria sentido ele ser muito mais fiel. Eu acho que todas as histórias são filmáveis, né? O problema da Bússola de Ouro é a grande polêmica que existia, porque a grande vilã da Bússola de Ouro é a Igreja Católica. E eles não quiseram entrar nesse tema. Então, ia ser uma coisa assim, imagina, o Código da Vinci deu certo justamente por causa disso, não só isso, né, mas tem toda a narrativa do livro / filme, mas um dos pontos interessantes é isso, a Igreja Católica como vilã. Close your eyes. See with mine. You were a top student, but look at you now. You can't keep using your father's disappearance as an excuse to act out. Agora me diz uma coisa, Thaís, Uma Dobra no Tempo, ele tem vários livros, ele ainda está sendo escrito, como que tá a situação dele nas livrarias? Então, ele tem, essa primeira série, chama Uma Dobra no Tempo, ela tem 5 livros. Aqui no Brasil, até o segundo foi lançado esse ano, deve lançar os outros, porque já tem até o nome da tradução dos outros livros, no próprio livro. Tem alguns outros livros da série que foram escritos, que não são parte dessa principal aqui, que conta a história da Meg até mais velha, quando ela casa com o Calvin, porque eles se casam, né? Mas não é mais escrito, porque a escritora, ela faleceu na década de 80, mais ou menos, porque ela é de 1918. Então, ela teria 100 anos agora. Acho que ele já não está mais entre nós. Não. E então, mas é um livro que você vê que, pra época, foi uma grande coisa. Justamente por conta da representatividade da mulher. E pra época, você pensar numa história desse tipo, hoje em dia você fala assim, mais uma história de fantasia, blá, blá. Mas em 62, que é quando ele foi lançado, foi, nossa, que história sensacional. Então, eu acho que essa é a diferença também pra gente. A gente já tá acostumada com várias histórias de fantasia. Mas esse é um filme que vai dar muito certo na sessão da tarde, eu acho. Eu não sei se vocês lembram daquele filme que tinha as 3 bruxinhas. Sim. Então, não sei por que me lembrou muito ele também. Agora, assim, esse filme, ele é 1 para 1. Foi um filme para um livro? Ou ele chega a abocanhar o segundo, o terceiro? É um filme para um livro. Então, assim, tem material para fazer o segundo, o terceiro, o quarto? Teria, teoricamente. Teria. Se eles quiserem continuar, teria. Eu acho um pouco difícil. Mas acontece casos que não tem tanto sucesso assim, eles persistirem num segundo, né? Pra ver no que dá. Mas eu acho assim, um filme desse que custa 103 milhões de dólares, se ele bater a casa de 150, 170, quer dizer, você ter ali 50% de lucro em cima dele, pode ser que gere um segundo, né? Se você conseguir chegar nisso. Se ele não bater essa casa de 150 até 200 milhões de dólares ali, ele dobrar o faturamento dele, aí eu acho que é mais difícil a gente ter uma continuação, porque daí sim vai estar carimbando na testa que não conseguiu, né, não consegue nem criar um pra pagar o próximo, entendeu? E é um filme que ele não tem colecionáveis, se você for pensar, né? Você pensa, praticamente todos os filmes da Disney tem colecionáveis, por mais que ela não... Tem filmes que ela não ganha tanto no cinema, ela ganha mais em colecionáveis. Você tem aquelas florzinhas lá, mas mesmo assim elas não são nada demais, né? Talvez as próprias estrelas, né? Tem uma roupa diferente, doida. Só um ponto interessante que o livro sofreu muito quando ele foi lançado, é que quem era cristão
cristão achava que o livro era herege, e quem não era cristão achava que o livro era cristão. Então ele sofreu do problema de muitos livros, né, que igual Harry Potter e tal, que foi ser meio que banido em alguns lugares por acharem que era um pouco herege. Sempre, né? Sempre. A humanidade sempre querendo catalogar suas próprias obras, né? É assim mesmo. Vamos lá, então. Vamos dar as nossas notas, então, de 0 a 5 para esse filme, pra gente carimbar aqui quanto que o Cinemação vai dar pra Uma Dobra no Tempo. E dessa vez eu vou começar com o Henrique, que depois de muito tempo está aqui conosco pra criticar e dar as nossas notas, né? É isso aí. Então, bom, vai ser a minha primeira nota do ano, que eu não tava gravando esses tempos aí podcast. E, infelizmente, eu acredito que vai ser a nota mais baixa que eu já dei em 7 anos de podcast de Cinemação. Olha aí. Bom, falei bastante aqui. Eu gostei, né, do ponto positivo do filme, eu achei que foi a questão do figurino. Eu gostei bastante da personagem, tanto da Meg, quanto da Mindy, né, da senhora... Deixa eu ver qual que é o da Mindy. Qual, né? Ela é a senhora Qual, se não me engano. É a senhora quem? Eu achei legal esse negócio dela falar e dar as referências, o país e tal. Achei interessante, eu gostei dessas personagens. Eu achei que o mundo, ele poderia ser mais interessante se não tivesse tantos problemas de roteiro. Então, assim, não me arrependo de ter assistido, mas fico triste pelo potencial desperdiçado. Para Uma Dobra no Tempo, eu vou dar 1 claquete e meia. 1,5, olha aí, então, anotando aqui, 1,5, nota do Henrique. Dani, e você? Que nota que você vai dar agora para Uma Dobra no Tempo? Então, você que é o cara, vamos deixar bem claro, que é o cara que, né, tá benevolente com os filmes, tá sempre fazendo aquele chamego, aquela coceirinha atrás da orelha e tal, né, Dani? Não, eu acho que assim, eu fiquei o filme todo com a expectativa de tipo assim, não, vai vir alguma coisa bacana que eu vou falar, meu Deus, que bacana. E não veio. Tipo, sabe assim, ficou aquela coisa meio ralentada, né? Sei. Mas ele tem essas escolhas interessantes, então acho que não dá pra dar uma nota, né, numa nota 0, porque ele tem algumas escolhas interessantes. Tem essas coisas que eu falei que são claramente vieram da Ava DuVernay, essas mudanças também de você colocar uma protagonista negra e tudo mais, são pontos a se considerar, mas claro, é um filme cheio de problemas, cheio de coisas que poderiam ser muito melhores. Ele podia ser até mais simples, ele podia ser, sei lá, mais barato e ainda ser melhor. Seria preciso todo um estudo pra ver o que foi saindo errado, né, nessa história toda. Mas pra mim, ele vai ser nota 2. 2. Então, 2. Tipo assim, 1 é ruim, 2 é regular, sabe assim? Então, por conta disso, ele é regular. Filme de sessão na nota da tarde, final. né? 2. Porque 2,5 ainda é medíocre, 3 é bom. Então, ele é regular. Regular pra ruim, então é 2. Muito bem, olha aí, então. E aí, Thaís, quanto que você vai dar? 0 a 5, pode ser nota quebrada, pode ser nota redonda, como você quiser. Que nota que tipo, você vai dar? 1,47. A nota 4,22. Pro filme, não pro livro. Pro filme. Sim. Eu tenho que considerar também como uma adaptação, né? Porque como eu li o livro, eu tenho que considerar como eles adaptaram a obra. Eu acredito que foi uma adaptação razoável da obra. Não foi, meu Deus, que maravilha, mas também não foi, meu Deus, que merda que fizeram aqui. Mas, então, por isso, eu acho que uns 2,5 tá bom. Legal. Mas, com certeza, é um filme que poderia ser muito melhor e teve algumas escolhas muito boas, como eu falei já durante o episódio, que é a senhora Ken, como ela tá, que até o Henrique gostou dela. Se você tivesse lido o livro, eu acho que você não ia gostar. Né? Eu gostei da palha. Eu não gostei nem um pouco. Então, eu acho que teve algumas adaptações muito boas, sim, em relação ao livro. Legal, então, 2,5 tá aí, né? Um filme na média, né? De 0 a 5, 2,5 tá na média, então. Filme ok. Sim, eu até tava pensando assim, a Thaís criança ia adorar esse filme. Ótima definição. Eu ia alugar todo fim de semana na locadora. Que é o que a gente fazia. Exatamente. Muito bem, então pra fechar as notas aqui, eu vou dar a minha nota e eu vou dar a nota 1 pra esse filme. Eu acho ele um filme bem fraco.
assim, um filme que realmente fiquei surpreso, porque por ter a assinatura da Ava DuVernay e tal, tava esperando uma coisa até um pouco mais pesada no sentido de crítica social também e tal. Não vi isso, como o Dani falou, não tem nenhum elemento de surpresa, o senso de urgência do filme também é super baixo. Eu acho que o design de produção do filme é o ponto mais forte deles, efeitos especiais são mais fortes, mas eu mesmo assim não gosto tanto também do figurino. Aquela peruca da Oprah é tão na cara que é peruca, assim, que, sabe, é um filme de 100 milhões de dólares. É que ela roubou a roupa da Lady Gaga, a maquiagem, tudo. Então, assim, eu acho que tem algumas falhas, algumas coisas, assim, que são muito rudes para um filme desse tamanho. No entanto, essa minha nota número 1, né, que eu tô dando para ele, vai para que ele representa, sabe? Por fato de você ter um filme Disney de 100 milhões de dólares na mão de uma diretora negra, o fato dela ter ido mal nesse filme também, acho importante isso ter acontecido. O que ficamos atentos agora ao decorrer da carreira da Ava pra gente ver realmente o que vai acontecer com ela e tal. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante pro mercado. Difícil que ela seja tão apagada. Ela tá eu também acho. Ela é uma figura muito emblemática hoje no mercado, né? Então, por isso que eu também acho muito difícil acontecer alguma coisa. De qualquer forma, eu achei importante, inclusive, isso ter acontecido com essa figura emblemática, sabe? Tipo, ela ter ido mal nesses filmes, porque mostra que isso faz parte da carreira de um diretor. Então, exatamente para esse significado, eu vou dar nota 1. Agora, para a parte técnica, para outras coisas, para a história do filme e tal, eu achei ele muito falha. Daí, para tudo isso, eu daria nota 0, 0, 1, né? Aquelas notas que eu sempre gosto de dar. Mas, como a gente tá falando da Ava e não sei o que e tal, então eu tô aumentando aqui para 1. Então, se a gente pegar o 2,5 da Thaís, o 2 do Dani, o meu 1 e 1,5 do Henrique, estamos carimbando aqui para uma dobra no tempo. 1,75. Olha aí. Quase 2. Quase 2. É um filme sem sessão da tarde, realmente, bem regular e tal. Você que não viu o filme, vai ver, né? Fala pra gente o que você achou. De repente, pra você foi um filme espetacular. Então a gente quer saber por que foi um filme espetacular, né? Mande seu comentário. Vamos discutir mais sobre Uma Dobra no Tempo. O que esse filme representa, né? Pra todo mundo. Sabe o que eu lembrei? Eu até quase pensei em fazer uma frase, mas ninguém ia entender. Que eles falam tanto de... Tem um momento que eles falam de amor, né? Mas eles falam tanto e é tão falando, que eu lembrei daquele remix do System of a Down com a Dilma falando o amor. Assim, o amor, aí fica, se Deus quiser. Eu lembrei disso. Achei sensacional. Tipo, no final podiam ter posto a Dilma falando o amor, o amor, o amor. E as pessoas entendi a mensagem do filme. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Muito bem, Plano Detalhe da semana, podcast 267, né? Aquele momento onde vamos dar aquela dica para você aproveitar melhor a sua semana. E dessa vez, 4 dicas no mínimo você vai receber aqui, a não ser que alguém queira dar 2, 3, 4 dicas, né? A gente vai só aumentando nossa lista de coisas para fazer e curtir a vida. Dessa vez eu vou começar, vai. Então, o meu Plano Detalhe vai para uma série que eu gosto muito, tenho assistido ela com frequência, agora tá aí, né, naquele momento de hiato, assim, que, né, de uma temporada para outra, e eu me surpreendi muito com ela, comecei a assistir há muito tempo atrás e tal, que é Vikings, uma série da History, e a série, ela foi criada por um cara chamado Michael Hist, e esse cara desenvolveu essa série que conta a história dos vikings e tal, esses nórdicos e tal, que vão ali, né, tentar descobrir o que tem ao redor deles, numa época em que não tinha Wi-Fi, em que não tinha Bluetooth, que não tinha Google Maps, né? Então a galera constrói o barquinho, bota o barquinho na água e sai pra, né, desvendar os mistérios do mundo e tal. E eu gostei muito da série porque ela tem alguns fatores que me chamaram muito a atenção. Primeiro deles é que a gente tá falando justamente de
grupo, né, uns guerreiros vikings e tal, que eram conhecidos por sua violência, por sua truculência e tal, e a série mostra um pouco do outro lado, né, o lado deles de ir atrás, de tentar descobrir novos territórios e tal. Então a série brinca um pouco com isso, dessa coisa de você tá vendo a história de heróis, mas que ao mesmo tempo, quando eles invadem um país, eles se tornam vilões, porque eles saem matando homem, mulher, criança, todo mundo. E naquela época isso era uma prática comum desses caras. Outro fator que eu achei muito legal é o fator político, porque você no começo da série acompanha os passos do Ragnar, que era um fazendeiro, acaba crescendo e vira rei e se torna um cara quase que místico, famoso e tal no mundo, justamente por conta das suas descobertas e tal. E todas essas pessoas são pessoas que realmente existiram. A gente tá falando de uma série que se passa no History, então a gente vai ver personagens que realmente existiram. E aí agora a série tá numa fase em que tá sendo todo reformulado, todo o elenco, os personagens que a gente viu na primeira temporada já estão mais velhos e tal. Então assim, tá passando por uma série de transformações. Tem uma galera muito boa surgindo aí. E aí, um dos caras que eu acabei conhecendo, né, nessa série foi o Travis Fimmel, que foi quem fez... Era o herói lá daquele filme que a gente fez dos orcs. Como Warcraft. É que era? Warcraft, exatamente. O Encontro de Dois Mundos. Ele é o herói de Warcraft e, inclusive, na época que ele foi lançar o Warcraft, perguntaram pra ele, o Ragnar ou esse herói aqui de Warcraft? Ele falou, o Ragnar. Tipo, até pra promover o filme, o cara falou melhor. Sincero. Do personagem da série. E assim, eu acho muito legal essas tramas políticas no meio medieval, com essa violência que eles têm ali, que era uma coisa comum, né, pra época. Eles discutem também a parte de religião, então assim, os vikings acreditavam nos seus deuses, como Thor, como tantos outros e tal, deuses nórdicos, e aí quando eles invadem a França, invadem a Inglaterra, eles se deparam, né, com a mentalidade católica, e aí gera toda aquela discussão de, mas o meu Deus existe, o seu é uma fantasia e tal, então tem toda essa discussão por trás, e eu acho a série muito legal, e ela é mais legal ainda porque ela é de baixo orçamento, teoricamente, assim, então você vê algumas coisas, efeitos muito práticos, assim, e tal, então eu acho que é uma boa série pra quem quer ver, assim, gosta de uma série de história e tal, eu acho que vale a pena você ir atrás de Vikings, tá bom? Então esse é meu plano detalhe dessa semana, e vou pedir pra Thaís trazer pra gente o seu plano detalhe, Thaís, o que você trouxe pra gente aí, pra gente curtir durante essa semana? Então, eu trouxe 2 livros, pode ser? Lógico! Então, eu trouxe um que eu achei muito interessante a premissa dele, eu li ele recentemente, porque a gente fez um mês só voltado também pra mulheres, do podcast delas. Legal. Então, chama De Volta para Casa, da Seanan McGuire. O que é a premissa desse livro? Sabe a Alice, que foi pro País das Maravilhas? O que acontece com ela quando ela volta pra Terra? E isso causa psicologicamente pra ela. Com o que ela tem que lidar? Uhum. Não é justamente a Alice, são crianças que foram pra mundos diferentes do nosso, mundos das fadas, e eles voltam pro nosso mundo, e eles vão pra uma escola, tem pessoas que passaram pela mesma experiência, e tem que lidar com isso. E é bem interessante pensar nisso. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso lembra bastante de um RPG de storytelling que tinha, que era o Changeling O Sonhar. Sei, que Changeling. É um jogo de RPG que era isso, as crianças eram pegas, eram substituídas por doppelgangers, digamos assim. E daí elas voltavam e tal, era bem... Eu não cheguei a jogar, mas se você procurar, sei lá, no YouTube, tem um narrador de RPG, ele tem vários vídeos falando. Nossa, deve ser bem legal mesmo, Thaís. É bem legal, e o interessante é que ele trata de alguns problemas atuais de uma maneira bem tranquila, principalmente sobre a diversidade, né? É bem legal esse livro, é bem curto, menos de 200 páginas, você lê numa tarde, se você quiser. E o outro que eu trouxe é de uma outra autora também, da N.K. Jemisin. Esse livro, ele ganhou o Hugo Awards, que é um grande prêmio da literatura, vamos dizer quase o Oscar da literatura, e chama A Quinta Estação. É um livro de fantasia também, e o que é interessante nele? A gente tá bem acostumado a ver mundos em que os personagens são brancos e é praticamente um mundo europeu medieval. Nesse mundo, os personagens principais são negros. Legal. É bem interessante porque ele trata de vários problemas como preconceito, não preconceito assim, em relação à cor apenas, mas porque os personagens principais, eles têm o poder de controlar
tremores, algumas coisas relacionadas à terra, essas coisas. Então essas pessoas sofrem o preconceito. E também é uma história de busca e de descobrimento. Então é bem interessante essa história. As duas são ganhadoras, na verdade, do Hugo e do Nebula Awards, que são 2 grandes prêmios da literatura. Pô, sensacional, olha aí. E é bom, né, Thaís, a gente lembrar para os nossos ouvintes, principalmente os mais novos, que quando a gente está falando de livro, a gente está falando daquele bloquinho de papel, uma página atrás da outra, né? Sim. Que tem que virar a página. Kindle, né? Eu sou muito a favor do Kindle, porque Sim. são livros, às vezes, grandes que você leva e não pesa nada. Então verdade, é muito legal. É verdade, boa ideia, boa ideia. E aí, Henriquinho, o que você trouxe pra gente de plano detalhe nessa sua volta tão gloriosa? Retorno triunfal. Triunfal. Então, o meu plano detalhe vai ser um episódio de um podcast. Especificamente, o podcast é o Braincast, que é lá da família B9. O episódio que eu quero falar e indicar pra vocês é o 260, chamado Quadrinhos Além dos Super-Heróis. Oh, Vi mês passado, eu adorei, fiquei assim com vontade de ouvir de novo o podcast, né, do Carlos Merigo, né, que é o host, né, do Braincast, é o Carlos Merigo e o Maron, que acompanham, e eles receberam a Isabelle, que é uma garota, tem um quadrinho chamado Plano Infalível, e um projeto chamado 365 HQs, que cada dia ela põe uma HQ diferente. Participou também o Diego Sanches, que é da Quad Comics, editora nova também, e 2 caras que eu sou fãzaço, que é o Bruno Zago e o Daniel Lopes, que é o do Pipoca e Nanquim, canal do YouTube, que também tem podcast, e hoje a Pipoca e Nanquim é uma editora também de livros e quadrinhos, né? Sim, livros e quadrinhos de alta qualidade. Exatamente, lançaram até mesmo recentemente coisa do Alan Moore, pra vocês terem ideia, né, que é o cara do Watchmen e tal. Então, o que é? Nesse episódio, eles falam dos quadrinhos além dos óbvios, eles não falam assim de Marvel, DC, ou pelo menos Superman, Homem-Aranha, essas coisas. Eles falam de diversos outros quadrinhos, por exemplo, Sandman, por exemplo, eles falam também do Day Tripper, que eu sei que o Rafael e o Daniel já leram, gostam bastante. Sensacional. Então, os quadrinhos realmente são além de quadrinhos de super-heróis. E é um podcast de quase 2h30, que assim, você tem que ouvir com um bloquinho na mão, pra você anotar um monte de referência, né? Eles falam acho que chama-se Maus, que é um dos quadrinhos mais importantes que existe, que é uma analogia ao nazismo. Né? Quem falou foi o Xaxim, em um plano detalhe. Que ganhou o Pulitzer, né? Isso, exatamente. Já foi falado sobre o Maus especificamente nos podcasts antigos. Então, pra quem curte quadrinhos, quer ir lá na livraria favorita, comprar um quadrinho diferente e saber o que procurar, então vai lá no site lá do B9, tem o Braincast 260. Muito bem, olha aí, mais um plano detalhe sensacional aqui, um podcast. E aí, Dani, vamos fechar então esse plano detalhe 267? Vamos fechar com um filme clássico. Eu tive a oportunidade de assistir em DVD um filme, e aí vai ficar até um desafio para as pessoas, tá? Lembrando que DVD é aquele negocinho de plástico redondinho, que tem um furinho no meio. Que você põe no seu, lá na televisão, no aparelho e tal. Enfim, não sei nem se... Não, esse é DVD mesmo, não é Blu-ray. Enfim, eu assisti e é um filme noir, espetacular, sensacional, de 1948, que se chama... Eu assisti com o título de Rincão de Tormentas, mas ele também é encontrado com o título de O Pior dos Pecados, né? Que é como tá lá no IMDb. Em inglês é Brighton Rock, porque ele se passa na cidade de Brighton, lá na Inglaterra, né, no sul da Inglaterra. E basicamente é um filme, assim, super interessante, inclusive ele até é bem bacana, porque hoje em dia se discute muito a questão de papéis femininos. Ele tem uma personagem feminina muito importante, né, para o desenrolar da história, mas ele é basicamente a história assim, na cidade de Brighton, numa época em que existiam gangues que chefiavam a cidade, gangues, né, que comandavam cada uma um pedaço da cidade, morre uma delas, é uma que controla as apostas de cavalo, sabe essas apostas, né? Sim, sim. E aí morre um cara dessa gangue por conta de uma acusação feita num jornal. E aí o jornalista desse jornal chega na cidade pra distribuir tipo uma promoção. Ele vai distribuir uns cartões pela cidade, uma espécie de caça ao tesouro, e quem conseguir vai ganhar desse jornal um prêmio. Mas é basicamente uma promoção. E aí esse jornalista chega e praticamente, né, o ator principal, que é um vilão na verdade, que é o Pink Brown, ele é super do mal e tal, ele matou
atuação incrível, ele vai atrás desse cara pra matar, porque ele acha que é culpa dele, que o amigo dele morreu da gangue dele, né? Da gangue do Pink Brown. E aí o Pink Brown faz isso e depois começa toda uma investigação por parte da mulher, né? Da Ida Arnold, que presencia algumas coisas e conhece o jornalista antes e fica meio encucada com tudo isso. Ela vai atrás e aí tem uma das pessoas que viu, né, o crime, que viu não, mas que uma das testemunhas da situação é uma mulher que o Pink Brown vai atrás pra se casar com ela. Então, tem todo um jogo e é muito legal, ele é muito bem, assim, tem umas cenas lindas, umas coisas que você vê que fala, nossa, a escolha da câmera só pra mostrar que eles saíram dos eixos e tal, é muito legal. O Pink Brown é vivido pelo Richard Attenborough, que é aquele senhor lá do Jurassic Park, sabe, o velhinho que fez o Parque dos Dinossauros? É ele. John Hammond, só que né, o personagem. Só que você jamais se você não lê o nome dele, você jamais vai reconhecer, porque ele tá com 20 anos, né? Ou até menos. Enfim, e é um filme espetacular. E aí fica o desafio pras pessoas, que é, não se prenda, eu sei que não precisa cancelar, tem gente que tá cancelando a Netflix, né? Meu Deus, não precisa cancelar a Netflix se você não quiser, tá tudo bem. Mas você pode procurar realmente sair um pouco do... Não precisa viver só de Netflix, tem muita gente que tá ficando acomodada e é assim, tem na Netflix? Não tem, não vou ver. Não é assim. É um filme muito bom, vale muito a pena, então caça ele, deve ter nas internet, deve ter... Na locadora do Paulo Coelho. Então, deve ter na locadora do Paulo Coelho, mas pode ser que você encontre no Oldflix ou no outro serviço de streaming, tem vários, no Look, talvez, não sei. Eu vi em DVD. E você pode também, inclusive, comprar, não sei se você sabe, mas existe essa possibilidade. Você pode comprar esse DVD, encontrar esse DVD. É um DVD da Versátil, é um box que vem com uns 7 filmes no ar. É o volume 9 que eu comprei, porque é o que eu achei, mas tem vários volumes de filmes no ar e tudo mais. Mas a dica é Rincão de Tormentas, ou O Pior dos Pecados, de 1948. Existe um filme recente, meio pra TV, que fizeram com esse título também, com Brighton Rock, que é baseado no mesmo livro, né, ele é baseado num romance. Enfim, não vi, não sei se é bom, dizem que não é tão bom. Esse clássico é muito bom, então vale a pena. Aliás, né, Dani, acho que outro plano de detalhe anexo ao seu é justamente o Oldflix, né, que é um serviço streaming que você pode pagar, tem lá 7 dias de graça que você pode fazer a primeira vez, e tem muitos clássicos lá e tal, então, e é um projeto brasileiro, né? Sim, .com.br. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem vários serviços de streaming diferentes. Tem o Mubi também. O Mubi, ele é um filme por semana. Você não tem escolha. Você vai ver um filme por semana. E ele vai trocando, só que são filmes super com curadoria. Eles explicam por que eles escolheram o filme. Então é uma outra proposta. Tem várias propostas e dá pra procurar e não se prender só, porque senão a gente fica muito limitado, né? Há uma corporação definindo o que a gente tem que ver. Então, abra-se a isso e esse filme, ó, supimpa. Chegando então ao final do podcast Cinemação 267, né? Batemos aqui esse papo sensacional sobre Uma Dobra no Tempo, com a ajuda aí da Thaís, que veio aqui para nos esclarecer dúvidas que nem o roteiro do filme tinha deixado claro pra gente. Tinham que ter posto a Thaís como roteirista desse filme. A Thaís veio aqui, bateu esse papo com a gente, então foi sensacional. Thaís, queria agradecer sua presença aqui com a gente, mais uma vez, seu tempo disponibilizado aí pra bater esse papo aqui com a nossa audiência e tal, e queria que você deixasse o convite, né, pra quem quiser ouvir mais você, saber mais do que você lê e tal, onde que te encontra, como que faz pra conversar com você, Twitter, Facebook, Instagram, o que você quer passar aí pra gente? Então, eu agradeço o convite, foi bem legal o papo, vocês viram coisas que eu não havia visto no filme, né, mas vocês são especialistas nisso. E, assim, eu uso a rede social, mas nem tanto. Eu uso mais a do Rei Grifo, então vocês podem me encontrar na rede social do Rei Grifo, tem Facebook, tem YouTube, Twitter, Instagram. Lá eu coloco o que tá tendo no canal e também o que a gente tá lendo no momento. E também ouvir o nosso podcast, né? Sempre tem algum livro novo, em geral, que não tá tanto nas mídias aí. E conhecer as histórias, por
mais que você não leia, sempre tem alguma história interessante. Isso aí, muito bem, muito bem. Henriquinho, obrigado também, hein, pela presença mais uma vez nesse podcast, estreando 2018 aí com a gente, e sempre bom, né, voltar a falar um pouco de cinema, né, Henrique? O Henrique, pra quem não sabe, ele é conhecido no mercado do interior como o advogado caminhoneiro, o cara que mais percorre as estradas desse Brasil. É o vitórias por metros rodados. Quilômetros rodados, não metros. Bom, obrigado, Rafa, Dani. Não tô muito nos podcasts, mas tô sempre aí no cinemação.com. Eu mesmo escrevi o texto quando anunciou a Ava DuVernay pra dirigir o Novos Deuses, e eu ainda tô confiante, eu ainda tô querendo que saia um bom filme aí. Se alguém quiser, Instagram, Twitter, Facebook, Henrique Risato. Não tem nada demais, mas tamo lá. Legal, show de bola. Isso aí, sensacional. Obrigado, brigadão, Thaís. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Valeu todo mundo. Só fazer um meia-culpa pra finalizar. Este é o 5º podcast de um filme dirigido por mulher. Eu calculei aqui, eu tava calculando, vocês estavam falando sem parar. Eu calculei aqui. A gente falou de Lady Bird, 267 episódios. A gente falou de Lady Bird, Mulher Maravilha, Que Horas Ela Volta, 50 Tons de Cinza. E agora, Uma Dobra no Tempo. Né? Então, assim, é uma meia-culpa do tipo assim, a gente precisa procurar, mas também significa que tem poucos, infelizmente, que chegam nas grandes bilheterias, né? Então, no podcast, nos 267 episódios, a gente gravou só sobre 5 filmes dirigidos por mulheres, o que é sintomático de várias coisas, da gente mesmo e da indústria cinematográfica. Mas só pra ficar aí, você que ouviu, então, ouça o meia-culpa, xingue a gente no comentário e fale bem também do podcast de hoje. E até semana que vem. E daqui 51 episódios a gente grava outro. É a média aqui, né? Não, vamos tentar quebrar com isso aí, Dan. Vamos tentar quebrar com isso, é isso aí. O podcast Cinemação 267 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.